Oi, meu amor! Laurinha! Que Você quer matar do saudade! coração? Some, eu não te acho nessa porra. Tá faltando só aquela auréolazinha de santo. Eu tô dentro do meu colégio de padre, colégio salesiano, onde eu estudei minha infância. Eu fiz tanta arte aqui dentro. Eu tô dentro da Agora você fica biblioteca. fazendo live aí? É, porque lá em casa tá muito cheio de gente. Tem sogra, mulher, cachorro, barulho, neto. Então eu pedi para os padres, e Ah, como não está Gabriel tá tendo aí? aula, não está tendo aula, então eu venho aqui para o colégio. Esse santo que está aqui atrás, esse quadro é Dom Tô Bosco. vendo. Então eu estou assim, eu estou Lindo. purificado, Laurinha, encontrar você, Rio de Então, Janeiro. Que aí bom, você minha entra numa amiga, live que dessa, você vai bom. despurificar. Eu estou preparado, preparado. Que saudade do Rio, que saudade de um chopp gelado no Leblon, saudade da Ah, praia, hoje mas com o novo... não pode aglutinar. Você lembra que lá quando eu estava fazendo as minhas coletivas, falando, boletins, um dia eu chamei a atenção do Leblon. Falei, parem de juntar tanta gente nesse Leblon, nesse É, Jobi, mas na praia. agora montaram 4 centros. Dias Ferreira, você conhece bem o Rio. Gente, nem Claro. dei boa noite ainda. Mas, enfim, Dias Ah. Ferreira, Vanhagem, Hum. Olegário e... Nem lembro a outra, mas eu tenho aqui por aqui em algum lugar que eu anotei. Enfim, esses 400 não vão fechar, mas vão controlar as ruas, sei lá o que inventaram lá. É um É negócio... difícil, né? É difícil. Está todo mundo com saudade daquele Nelson normal que Mandela. conheceu, né? Todo mundo com Pois é, vontade daquele normal, e aquele normal, não volta infelizmente, mais. levou Tão muitas cedo. vidas aí no Rio, né? Foi muito duro, foi muito É. duro. Eu me lembro que eu conversava com você durante a pandemia e você externava a sua tristeza, amigos que você conhecia, gente que vocês conheciam. Acho que aquele momento do Rio de Janeiro de transmissão intensa foi muito duro, Maio. né? Maio foi o pior. Foi o pior. Chegou a ter 300 pessoas na lista de espera de CTI. Quer dizer, lista de espera de CTI de corona é desassistência, é morte sem acesso, sem condição de lutar pela vida. Infelizmente, a gente assistiu Isso que isso no é. Rio. É o drama. E não foi só na rede pública, não. A rede privada também estava absolutamente É, lotada. Mas, gente, deixa eu dar boa noite, homem. Calma, deixa. desacelera. Tu tá mais acelerado que eu, que já sou acelerada. Ó, eu já quero deixar claro aqui que eu não tenho horário para ir para casa, tá? É coisa que na hora que você quiser Ah, acabar, é? é A você gente que pode ficar acaba. continuando? É porque É, a não live cai tenho. em 1 hora. Não é Eu essas não coisas de live sei. chique, não. A gente tem que Laurinha, recomeçar. a Tá bom, a agenda é gente sua, você pode recomeça. recomeçar. Para mim não tem problema. Eu estou aqui, Tá bom, tô então tá louco de bom. A gente vai saudade. falando. Vamos fofocando. Bom, primeiro Bora. deixa assim, mandar um beijo enorme para Terezinha. Terezinha é esposa do É, Mandetta, uma pessoa maravilhosa, um doce de gente coco. boa, Dona Tereza. Aguenta ele assim, os dois são apaixonados. É, Adoram o japonês, gente. ela Adoram. é Você sempre tá comendo. tijucana. Ela é Ela é tijucana. tijucana, Ela é isso. da Isidro de Figueiredo, número 8, ali na frente do portão 18 do Tá Maracanã. vendo? Dali que eu tirei ela para Esse, trazer para cá. São Francisco olha, tá vendo? Xavier. Esse Mato Grossense veio pra cá Ah, tirar eu sei o que é uma bom. carioca. Tá Eu sei o que é certo. bom. Eu sei o que é bom. Bom, dá um beijo. A Marina deve estar assistindo a gente. A Marina é filha do Mandetta, outra É, gracinha, né? mora aí no E Rio. aí, e ela tá aí? Agora ela vai ficar aqui até as coisas clarearem. Vai ficar aqui Acalmarem, né? ela, o Maurício e o Não, Gabriel. Tá uma delícia não, também. gente, Gabriel é uma coisinha linda, lourinha, parece um anjinho, mas tem um Hoje ele... defeito, que aliás é o mesmo defeito do Mandetta, é botafoguense. Você viu ele cantando o hino do Vi ele Botafogo hoje? cantando no Botafogo, Eu coisa tô mais rica. ensinando, Lembrei do cara. Eu tô papai, lembrei do ensinando. papai. Vou mandar para ele uma camiseta do Flamengo para ver se ele. De vez em É, quando é Flamengo, de vez em quando Botafogo. o que vai Mas fazer, enfim, né? gente, assim, é um prazer enorme. Primeiro, com todo mundo que está aqui nos ouvindo, mas especialmente estar com você. Não pelo ministro, porque você, sendo ministro ou não sendo ministro, a gente nunca deixou de ser amigo, mas pela pessoa que é Luiz Henrique Mandetta, essa figura transparente, né? Não dá para dizer que a gente não conhece ele, porque ele é transparente. O melhor, ele era fumante. Então a gente tinha uma turminha. É, Outro dia eu disse verdade. isso numa live com delay. Ninguém A gente estava acreditou. fazendo uma live, ninguém. Não, todo mundo acreditou. Mas a gente tinha um grupinho, e esse É, grupinho, no Congresso, quando a gente era deputado juntos, a gente ficava expulsos, né? expulsos da Claro, como todo bom fumante, e a gente ficava tendo papo. E
melhor contador de história de todos é o Mandetta, porque ele contava as histórias da vida inteira, de como ele estudou, aonde ele estudou, como foi da mãe americana, enfim. Ele contava as histórias todas e aí ficávamos os outros todos fumantes, assim, embevecidos com o Mandetta. Então, assim, para mim não é só uma honra, não, é muito bom, né, tá falando com você, assim, nessa live, esse negócio meio conversa pública. Portanto, olha lá o que você diz, que essa é uma conversa pública. Não, estou brincando, aqui não tem censura. Ninguém paga meu salário, nem o teu. É verdade. Quem é que paga seu salário? Meu, eu sou aposentado, então ninguém paga nem o seu, nem o meu, né? O povo já pagou. Então, me impuseram uma quarentena até outubro, eu não posso trabalhar. Você já viu contar uma dessa, Laura? Que absurdo. Não, ninguém acredita. Ninguém acredita. Até porque você é médico, nessa altura do campeonato as pessoas... Eu gostaria de você no campo. Você diz que é conflito, diz que eu posso ter conflito de interesse. Falei, bom, o meu interesse era salvar a vida, só se o conflito for que o governo não quer salvar a vida, aí dá conflito, né? Senão não tem como, é verdade. Senão não tem. Não tem. Sim, essas coisas que a gente, na administração pública, a gente não entende muito bem, né? Mas vamos lá. Melhor momento de ministro. Melhor momento. De todo o tempo que você ficou no ministério. Melhor momento. Vamos começar ao contrário. Vamos começar com essa coisa chata de um monte de perguntas que a gente tem aqui para fazer. Vamos começar pela coisa boa. Melhor momento. Eu acho que foi quando a gente conseguiu aprovar a criação da Secretaria Nacional de Atenção Primária, porque o discurso de todo mundo era vou dar ênfase para a atenção primária e o Brasil nunca teve uma Secretaria Nacional de Atenção Primária. O dia que eu consegui criá-la... a gente torceu tanto para o Daniel ir para lá, mas não deu certo, né? Pois você bem tentou. Mas você sabe, eu tentei. Publicamente isso, tentei. Daniel Soares ia ser o secretário nacional. E Mandetta tentou muito, mas... É verdade. Eu tinha feito um critério... Foi um erro, porque teria sido um sucesso também. Eu tinha feito um critério para formar a equipe, quem que tinha trabalhado em cidades de maior número de habitantes e que tinha pego a cidade com determinados indicadores e entregado com onde você pudesse ver que, olha, aqui teve dedo de gestão. O Daniel era os resultados, os números do Rio de Janeiro naquele período, dele e daquela administração, são muito bons. Ele não pôde ir, foi o Erno Harzen, de Porto Alegre, que também é um craque, é um cara muito dedicado. Eu acho que quando a gente colocou e fez os 6 passos da atenção primária e conseguiu fazer o Saúde na Hora, depois fizemos o Médicos pelo Brasil, que é uma carreira para levar povão qualificado lá para a Amazônia, lá para o Acre, que é onde precisa hoje descentralizar bem, super atrativa, conseguimos votar aquilo dali. Eu acho que foram, assim, do ponto de vista estruturante, coisa que vai ficar, que o tempo vai passar e não desmancha, porque ela veio para ficar, coisas estruturantes. Eu acho que essas 2 medidas foram bárbaras. Eu gostei muito, me deu muita alegria. Essas 2 noites, a votação dessa segunda, eu me lembro que ia caducar, como é o termo que a gente fala, porque ela era uma medida provisória, e ela ia caducar, tipo assim, amanhã. E eu fui no Rodrigo e fui no Davi e falei, pô, vocês vão deixar eu, cara? Deixar a minha caducar? Eles estavam fazendo... Aí consegui entrar na Câmara e os caras votaram nominal. Essa é a vantagem da gente ter relações pessoais. Eu fui lá, pedi um por um, votaram nominal 18 artigos na terça-noite e na quarta-feira, que era o dia seguinte, o Davi falou, se chegar aqui eu me comprometo em fazer um acordo e nós vamos votar antes da meia-noite. Votou umas 10 horas da noite, 11 horas da noite, a gente estava com ela votada e aí pôde ser sancionada. Eu acho que esse projeto ele foi importante, ele foi técnico, ele foi muito discutido, ele tem um impacto enorme para a saúde pública brasileira. Ele demandou de mim todo o meu conhecimento técnico e ele demandou todo o conhecimento político, demandou todo o trânsito que precisava ter, enfim, em todas as áreas. Eu acho que isso foi o momento mais intenso, mais prazeroso, foi o ato que nós pudemos fazer naquele momento pela atenção primária do SUS, que eu acho que isso daí vai ser um grande fio condutor da saúde nessa década. Eu acho que foi esse. Que bom! E assim, já aproveitando, qual foi o pior?
O pior, eu não teve pior. Eu acho que todos os Tem. dias foram... Tudo na vida tem um dia ruim. Qual foi o pior? Não adianta dizer que foi o que você saiu, porque eu sei que não foi que eu te conheço. Qual foi o pior? Eu acho que o pior dia foi um dia que me botaram num avião para sair do Brasil para ir para Jacarta. Minha amiga, você sabe que eu morro de medo de avião. Eu saí daqui, eu fui para Lisboa. De Lisboa você vai para Doha, e você olha aquele mapinha, você está passando em cima daquele lugar que tem bomba, de Israel com Líbano. Eu dentro daquele avião, aí você desce lá, é um país que você não... É todo mundo andando com aquelas roupas árabes, você fica inseguro, aí monta ali e vai para Jacarta. E chega lá, desce do avião, o cara fala, daqui a 2 horas é a sua reunião, você tem que botar 2 palitinhos no olho, assim, para sobreviver. E depois de um dia de reunião lá, 2, você fala, agora voltar. E todas essas viagens eram naquela classe mais turística. Então o tornozelo chega lá, o pé desse tamanho, um pão. Mas não tem problema não, seu ortopedista. Você tomou remedinho, seu ortopedista. E de um lado tinha um cara dormindo com a cabeça no ombro de cá e do outro um outro cara dormindo com a cabeça do lado de cá, espremido no meio. Eu acho que esse foi o pior dia desse tá bom, ano tá e bom. meio. Tá perdoado pela resposta. Tá perdoado. Meu amor, agora sim, de verdade, voltando agora para a realidade, né, vamos entrar no momento ruim. Acho que a gente continua vivendo e assim as pessoas estão muito, pelo menos aqui no Rio, não sei se eu que sou a neurótica, mas as pessoas estão ainda muito preocupadas. E agora a nova do dia é que a gente não está mais no Rio de Janeiro numa pandemia, mas a gente está numa situação endêmica. Enfim, para a população não interessa se é endemia, se é pandemia. Interessa que as pessoas estão inseguras. Claro que muita gente está na rua, até porque a vida continua, as coisas, né, estão acontecendo, mas as pessoas estão com muito medo ainda tem muita gente doente, quer dizer, as pessoas ainda se infectam. E a gente, na verdade, a confiança que você tem nesses números é muito pequena. Não era na sua época, mas hoje é cada vez menor. Como você não tem, a nível central, uma direção, você fica assim, será que esse é o melhor caminho? O que a gente faz? E aí a primeira pergunta, né, em função de tudo que me mandaram aqui, é mais ou menos assim. É possível, é real o que está acontecendo no Rio? Existe mesmo essa chamada imunidade de grupo? Como é que você pode falar em imunidade de grupo? Eu estava vendo os números de hoje. Você tem, no Rio de Janeiro, de casos total, 136 mil, mortes 11.980 hoje, né? Você está falando de 13 milhões de habitantes. Como é que 13 milhões de habitantes, aqui tem 150 mil pessoas que de alguma maneira, infelizmente, faleceram ou sofreram? Como é que você tem imunidade de grupo numa área com esses números? Laurinha, esse vírus... Eu quero entender, eu não consigo entender. Vamos lá. A sensação de que o vírus pegou a mamalinha e foi embora para Jacarta, mas não foi, né? Calma. Esse vírus, quando ele apareceu, como todo vírus novo, 0 quilômetro, ele apareceu lá na China, como é que ele se apresentou para o mundo? A China falou, olha, tem um vírus novo aqui, que pegou numa cidade chamada Wuhan. Eu acho que serviu para a gente saber que existe uma cidade chamada Wuhan, que tem 12 milhões. Porque eu nunca tinha ouvido, não sei se você é muito mais culta e viajada que eu. É difícil. Eu não sabia. Falei, Wuhan, Wuhan. Do tamanho de São Paulo, tem uma cidade do tamanho de São Paulo? Tem. Falei, bom, muito bem. E o que é que está acontecendo? Não, teve uma virose aqui que começou num mercado, né? E nós estamos construindo um hospital, parecia uma propaganda do regime chinês, umas máquinas trabalhando 24 horas por dia, na cidade de Wuhan. Nós vamos bloquear a cidade. Passaram-se 5 semanas, 6 semanas, eles falaram, olha, aqui já resolveu, nós estamos desmontando o hospital, nós estamos agora liberando as pessoas para ir e vir. Ora, o vírus respiratório que eles apresentaram parecia um vírus pesado, um vírus que tinha muita dificuldade de transmitir de um para outro. Que se você fizesse bloqueios, você seria senão não tinha tido carnaval no Brasil. Se eu te conheço, eu não tinha deixado. Era que a maneira como eles apresentaram parecia mais um vírus doença... pesado. Claro. Nós já tivemos a SARS, nós já tivemos a MERS, são todos vírus respiratórios, mas eram pesados. A SARS matava 35% das vítimas, mas 2.200 casos ele acabou.
Pô, a China tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Pequim tem 26 milhões de habitantes. Quantos casos teve em Pequim? 1.000. Pô, a China, o território é do tamanho do Brasil, mas você tira 30% que é inabitável, que é o deserto de Gobi, aquelas montanhas. Então você bota 1 bilhão e 600 milhões de pessoas dentro da China, é todo mundo aglomerado. O teatro é lotado, o bar é lotado, o restaurante é lotado, o ônibus é lotado, o metrô é lotado, porque é muita gente. Então, se ela é uma doença de vírus respiratório que aglomera, passa um para o outro, então aquilo que eles apresentaram ou é uma outra doença, ou eles apresentaram uma coisa para falar assim... Mentirosa. Exatamente. Aí aquilo ficou naquela Península Asiática. É claro que foi. Né? Aquilo ficou naquela Península Asiática ali. De repente, aquilo bateu no Irã e derrubou o sistema de saúde do Irã. Mas, pô, era o Irã tem, né, tá passando por embargo, é um país teocrático, é um país difícil, de certo sistema de saúde não existe, ficou aquela coisa... E assim, no Rio, no Brasil, né? Não vai chegar. No Brasil não vai Aí chegar. o pessoal falava assim, não, é o Irã, tal, é hemisfério norte. Eu me lembro que o pessoal de Manaus falava assim, aqui é tão calor que o vírus jamais vai vir um vírus respiratório aqui para Manaus. Muito bem. Somente quando nós estávamos na sexta-feira de carnaval, Laura, eu fiz uma reunião no Ministério para saber quais outros países, além da China, a gente tem que dar alerta que se chegar pessoas vindo desses países, a gente tem que desconfiar dessa doença. Eram 11 países. A Itália não era um dos 11, a Itália não tinha 100 casos. No sábado de carnaval ela fez 300, no domingo 600, na segunda-feira ela anunciou lockdown na Lombardia, na terça-feira de carnaval nós tivemos o primeiro caso no Brasil, junto com a Itália. Em uma semana o sistema de saúde italiano acabou, derreteu, caiu. Eles meteram lockdown em Milão, nas cidades inteiras, o Papa fechou o Vaticano. Eu conheço o sistema de saúde italiano, ele é um sistema robusto, ele é antigo, ele é desde a Segunda Guerra Mundial, eles são um país durante muito tempo, de economia muito forte, organizada. Mas aí falaram, não, mas é que a Itália tem muito idoso. Tá? Aí caiu o sistema de saúde da Espanha, aí caiu o sistema de saúde da França, aí caiu o sistema de saúde da Alemanha, aí caiu o sistema de saúde da Inglaterra, que era onde eu mais ancorava o nosso, com os ingleses, estava colado com os ingleses, pela sua tradição em saúde pública e pelo nosso sistema de saúde ser similar, igual não, mas ser similar em muitas coisas com a Inglaterra. E eu conversava com eles. Eles falaram, nós estamos revendo todas as nossas estratégias, porque nós dimensionamos como nós, todos esses países, para um vírus pesado. E o vírus é muito leve, ele é muito competente. Nós tivemos que mudar toda a estratégia. Só que a China tinha fechado as exportações, não vendia máscara, não vendia equipamentos de proteção individual para os enfermeiros, para os médicos, não vendia respiradores, ventiladores, que nesses últimos 10 anos o Brasil parou de fabricar porque era mais barato comprar o made in China do que fazer uma fábrica de máscara. E aí, minha amiga, nós ficamos perigosamente com os estoques, inclusive da iniciativa privada, baixos, que se uma pessoa tivesse uma apendicite, um parto, poderia não ter máscara para o médico, para a enfermeira, poderia não ter luva. Eu me lembro que você falou isso no telefone para mim, isso eu me lembro. Aí a gente fez o seguinte, ó, gente, vamos repensar tudo. Eu consegui, graças a trato com o ministro da Saúde da China, com a embaixada, que depois o governo acabou brigando com o embaixador, mas consegui ainda tirar o último navio de lá com material. Eles proibiram voo, proibiram sair avião, ficaram 40 dias sem exportar. Quando abriram, a Europa e os Estados Unidos entraram comprando e tudo que a gente tinha encomendado, o americano foi lá e chum, minha amiga. Até porque, gente, tem que explicar isso. Quando você compra internacionalmente, não necessariamente vamos dizer, o vendedor é obrigado a te entregar o produto, só quando ele está chegando aqui que você vai pagar. Então, o que acontece? O sujeito ia lá, dava o triplo do preço e levava. É isso, exatamente. E quando a gente fala o americano, quando a gente fala do americano, eu não estou nem falando do governo americano, é iniciativa privada americana, poder de compra deles. Eles acionaram uma lei de guerra que era obrigatório eles irem lá. Eles mandavam 20, 30 aviões de uma vez em rapelar. A Fiocruz tinha uns respiradores aí para o Rio de Janeiro, para esse hospital de campanha, que estavam dentro do avião. Uma empresa privada entrou, pagou a multa, pagou tudo,
devolveu o dinheiro da Fiocruz e pagou 4 vezes mais ao fabricante, mudou de avião e levou para os Estados Unidos. Então, assim, a gente sofreu muito naquele momento porque a gente teve que reativar fábricas que estavam paradas aqui há muito tempo, inclusive as que fabricam os respiradores, que é o que está salvando, que é o que conseguiu, porque o que a gente Fala em viu respirador. nesses respiradores, a gente viu gente comprando respirador superfaturado, igual aí no Rio, respirador quebrado, respirador que só tinha casca, lá dentro não tinha nada. O chinês vendeu, o Trambique correu solto. Então, nós reativamos 4 fábricas brasileiras, contando com as indústrias de mecânica fina, com a Flex, com a Brastemp, com a Chrysler, para entrar lá dentro e falar, cada um produz uma pecinha e vamos produzir aqui dentro. O que está salvando o Brasil foi a capacidade que o Ministério teve naquele momento de reativar um parque industrial que consegue hoje botar os equipamentos na ponta. Senão a gente estava em muito pior situação. A gente conseguiu fazer quase 8 mil respiradores nesse intervalo de tempo. Eu não tenho dúvida do que você fez, da tua competência, da tua articulação. E a gente, durante a pandemia toda, muitas vezes a gente se falou até para, assim, consulta mesmo, tipo, o que eu faço? Estou ficando desesperada. Enfim, muitas vezes você me ouviu na madrugada. Mas tem uma coisa que eu quero entender aqui do Rio. Uhum. Diferente de qualquer outra cidade. Vamos voltar no vírus. Eu lembrei da sua pergunta agora. Aí o que acontece? A gente achava naquele momento, Laura, que 100% das pessoas seriam passíveis de contrair a doença, que não teriam imunidade, já que era um vírus novo. O que a gente está percebendo? Aconteceu em Nova York, aconteceu na Inglaterra, aconteceu em Manaus. Quando aproximadamente 20%, 22%, 18%, alguns lugares 24% da população apresenta anticorpo naqueles testes, hoje a gente faz o inquérito, os números caem. Aí tem 2 teorias. Uma, aí porque... que vem a teoria. Uma teoria é porque já tiveram infecções por vírus da classe corona no passado e tem imunidade cruzada. Não o Covid, gente. Outras não doenças. O Covid, mas um primo dele. Porque da classe desses coronavírus identificados 19, que causam gripe, tem vários. Tem vários. uns 8 ou 10, se não 19, me engano, identificados. Não, 19 é por causa do ano, 2019. Por causa do ano, mas não é o 19. Anteriores a 19, é isso que eu estou tentando dizer. Tem um corona, que é o corona 46, que é de 1960. Então, assim, esses números, esses cientistas são maluquinhos. Mas o que eu quero dizer? Tem uma teoria que falam, olha, são sociedades que já tiveram esse vírus intenso em outras epidemias no passado, mais leves que essa, que mataram menos, mas que criou anticorpo. Então, 20% seria o número que precisaria de gente para transmitir rápido de um para o outro. E aí ela cai. Essa é uma teoria. Existe uma segunda teoria que fala, não, é porque existe alguma coisa de gene, alguma coisa genética na história. Tem gente que responde muito mal a essa doença por conta do gene e tem algum fator de defesa que 20% da população não tem e que fica extremamente suscetível a esse vírus. Eles estão batendo boca, essas 2 linhas, para tentar achar. Então, tem uma turma identificando anticorpos passados, já acharam algumas pistas. Ah, não, é que eles têm anticorpos em níveis menores, mas têm por conta de outras cepas, e tem gente na área genética. O fato é que o Rio de Janeiro, no inquérito, algumas áreas bateram 20%. O Rio de Janeiro bate isso porque a aglomeração na cidade, ela é uma cidade que tem o mar aqui, a montanha aqui do lado, ela é estreita. O Rio de Janeiro força o contato, porque pela geografia. Não só pela geografia, pela quantidade de população também. Pela geopolítica, pela ocupação irracional. Aí não vamos entrar nesse capítulo, senão não acaba isso aqui hoje, mas são as áreas de exclusão social e claro. mesmo os bairros, você pega um bairro, sei lá, Copacabana, é um adensamento muito grande, é um prédio vizinho do outro, não tem nem ventilação entre um e outro. Você vai em cidades grandes, como é o caso de São Paulo, você vê os prédios, tem uma distância de 5 metros, tem que ter recuo. Mas antigamente não tinha, hoje em dia... Mas o Rio não tem como se dar esse luxo, porque não tem o espaço, literalmente não tem o espaço para fazer. A Barra já é de uma outra fase, tenta fazer uma circulação de ar maior. Agora,
nas áreas de exclusão moram 4 pessoas, em média, por unidade habitacional, a distância dos becos, das vielas. Não existe. Na A favela a gente situação sabe. é gravíssima, é muito Então, complicado. então, um vírus comunica muito rápido no Rio de Janeiro. Talvez isso explique um gráfico que tenha sido um ápice, depois um platô menor e uma queda. Talvez por essa situação. Agora, esses números de contaminados, eles não representam a realidade, porque nós testamos muito pouco. Foi uma das coisas que a gente não conseguiu fazer. E quando o governo começou a considerar o anticorpo como um teste positivo e jogar na estatística, parece que dá uma sensação que a gente testou mais. Mas o PCR-RT, que esse sim serviria para controle, a gente deixou engatilhado, mas depois não deram continuidade nem não com aconteceu. DASA. Aliás, nem depois com que você a saiu, não me perdoe. aconteceu. Eu não gosto muito de criticar, porque eu acho que Eu também não gosto, governo, não. mas realmente nada aconteceu, né, Eu acho que a hoje gente não tem nenhum nenhum tipo de comando, vamos ser justos. Laurinha, A gente eu acho perdeu que a gente o prumo, a gente perdeu a reta, a gente perdeu o caminho, a gente perdeu o SUS, a gente perdeu o foco. O SUS é tripartite, é federal, estadual e municipal. Quando a mas União agora a gente saiu não tem do mais papo, isso. aí Acabou no o Rio o SUS. Estado e o município não falam, então a gente ficou realmente E é grave deriva. isso. E na mão do prefeito, e o prefeito de plantão, muitas vezes ele olha o calendário eleitoral e ele pensa Então, mais falando nas em calendário eleições eleitoral, eu quero que você do me que nas explique gerações. vou aqui para minha cidadezinha, para a nossa província do Rio de Janeiro. São Me Sebastião, explica uma coisa. balneário. Vamos para o nosso balneário que você tanto ama. Me explica uma coisa. Aqui o prefeito comprou 800 respiradores no ano passado. Aí vem a pergunta da lei. Me chamou, inclusive, para entrega, para inaugurar, cortar fita. Eu fui lá. Não, mas estou falando no ano passado. Não tinha Eu pandemia. sei, me chamou nem no previsão ano passado. de pandemia. Aí me explica uma coisa. O respirador não é só no leito de UTI? Só pode ser usado no leito da UTI, não é isso? No leito de UTI, agora, existe um respirador específico para centro cirúrgico, que é o carrinho de anestesia geral. Eles são sim, parecidos. Mas aí isso ainda, né? tá bom, mas de qualquer jeito, são vamos primos ver, você irmãos. vai usar. Aí você tem um respirador para o pós-operatório, quando o cara sai da anestesia geral e fica no espaço. Mas é para uma pessoa que está precisando de suporte ventilatório, vamos colocar. De suporte ventilatório, em princípio, deveria estar na UTI. Aí me responde uma pergunta, porque eu quero entender, eu acho que eu sou burra. Porque eu fico pensando assim, olha, essa cidade tem 500 leitos, tá certo? 500 leitos de UTI. Juntando tudo. Para que eu preciso de 800 respiradores no ano passado, quando não tinha pandemia? Você quer me explicar que matemática é essa? É como se eu jogasse fora tudo que eu tinha e aí eu encomendo 800 respiradores. Bom, Deus é grande, porque agora a gente pode ajudar outros municípios. A cidade do Rio de Janeiro cedeu para Miriti, cedeu para Miguel Pereira, cedeu para Mangaratiba, cedeu para Itaguaí. Eu acho ótimo. O problema é que no Rio de Janeiro falta muita coisa, Mandetta. Não adianta eu ter 800 respiradores num lugar onde só cabem 500 e não ter médico. O médico não está pago, a enfermeira não está pago, o técnico de enfermagem não está pago. Mas, Laurinha, assim, quando você fala, eu quero entender, eu preciso entender outra coisa que me angustia. Na verdade, no Rio. Eu posso lamentar junto com você, porque o Rio de Janeiro tem feito... Assim, o Rio, sabe o que incomoda para mim? E para você e para vocês, pô, a gente é a sede da Fiocruz, cara. É o berço de Oswaldo Cruz. É a Escola Nacional de Saúde Pública, é a ENSP. Quer dizer, Rio de Janeiro. Uma coisa é você, sei lá, eu morei no Rio há muito tempo, o carioca ele olha muito para as coisas do Rio, ele conhece pouco o Brasil. Uma coisa é você falar assim, olha, eu tenho dificuldade de ter gente para trabalhar aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Acre, né? Agora, no Rio de Janeiro, vocês são a sede da Fiocruz. Então, vocês têm a Escola Nacional de Saúde Pública. A Escola Nacional de Saúde Pública, ela prega planejamento, desde Oswaldo Cruz, desde a revolta da vacina. O Rio de Janeiro faz tudo menos planejamento. Não, a gente fez, tanto que você não ia convidar Daniel Silveira à toa. A gente fez no governo Eduardo Paes. Ele faz sempre planejamento e políticas de governo, mas ela não consegue passar de um governo para o outro. Um entra e fala assim, está interrompido o que o outro fez. Em saúde, isso daí
Pois É mas você terrível. imagina, olha É só a terrível. loucura, Mandetta. Olha Agora, só, foram comprados. eu imagino que nessa compra, eu quero imaginar que nessa compra você tenha modernização, você tem muitos equipamentos antigos, você tem os dos leitos de CTI, você tem o pós-operatório, você tem as unidades coronarianas. Eu imagino que o Rio tenha necessidade desse parque. Quero imaginar que de alguma maneira tenha. Então você vai ficar Uma imaginando, cidade amigo. grande, né? Mas eu não Eu sei fiquei porque pensando outro me dia. chamaram, Você tem porque era uma compra muito grande, não era só respirador, demais. tinha Não, você tomógrafo, pensava, tinha os muita coisa. tomógrafos, Eu falei, pô, que legal. 27 ou Agora, 29 tomógrafos. Mandetta, eles não conseguiram colocar todos. Não adianta você pôr o tomógrafo. Claro que eu quero que cada acho bairro que da não cidade tem. tenha um tomógrafo, mas tem que É. ter um operador do tomógrafo. Tem que É ser que sabe o quem que que é, leia o Laurinha? tomógrafo. É que Tem quem saúde, coloque em gente. cima da maca. É o quê? É que saúde, ela não é coisa. Saúde não é o Isso, muito prédio, bem. não é a máquina. Isso. Saúde é igual perfume, é igual ar. Você está aqui, você está aí falando, se eu perguntar o que, que tem aí onde você está, eu estou vendo que tem livro atrás de você, tem uma biblioteca, tem um armário muito bonito, você vai falar, o que, que tem aí, Mandetta, onde você está? Eu falo, tem um quadro, tem uma mesa aqui atrás. Ninguém vai falar, eu estou vendo o ar aí onde está a Laura. E nem você fala, eu tenho ar aqui. Isso pressupõe. Se começar a faltar ar aí onde você está, você para de fazer essa live e sai, porque ninguém fica sem ar. E a saúde é igual ar. Claro. Eu acho que as pessoas não ar. entenderam É que isso. médicos, enfermeiros, são pessoas e pessoas não são coisas. E para isso você tem que ter uma política muito séria de começo, meio, transparência, Enfim. valorização. E é Agora- difícil fazer isso, porque as pessoas públicas não gostam de inaugurar ar. Elas gostam de fazer um chafariz, gostam de fazer uma estátua, gostam de fazer qualquer coisa. Entregar um Isso equipamento. O problema é que não adianta entregar entregar o um equipamento. Quem vai usar a porra do equipamento, pelo amor de Deus? E a qualidade do técnico que vai. É. Já passou da hora, eu chamei a atenção isso e estou vendo no Brasil inteiro. Esse negócio de formar enfermeiro, formar farmacêutico, bioquímico à distância, e depois você querer um profissional bem formado para trabalhar no CTI, está na esse é um hora do outro Congresso problema. trabalhar a graduação desse povo. Aqui no Rio, especialmente. Quer dizer, o que aconteceu? E aí é uma pergunta que várias pessoas fizeram e a gente vou tentar complementar. Você conhece bem a situação. Você veio para o Rio no começo do seu mandato. Você visitou os hospitais federais. Eu acho que eu fui A o gente ministro tem, que mais talvez- foi ao Rio de Janeiro. Eu também acho. Mas também, né, não podia ser diferente. Enfim, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, você tem o maior número de hospitais federais que qualquer outro estado. Você é um sistema... Enorme. Aqui é literalmente tripartite. Você tem 6 12, hospitais quase e 3 6 hospitais, 3 institutos. 4 institutos. Né? O Fernandes Figueira Mas, entra enfim, nessa conta junto sejam com a Fiocruz. quatro institutos. Então, você tem uma rede federal, você tem a rede estadual, que também é gigantesca, que também está sucateada. Você tem a rede municipal, que era muito boa, funcionava muito bem, principalmente no primeiro momento, quer dizer, a saúde básica. Isso foi destruído ao longo desses últimos 4 anos, mas destruído mesmo, não é brincadeira. Né? Se você pegar os números, foram mais de 5 mil profissionais que foram mandados embora de todas as clínicas de família da cidade. Mas, enfim, a questão é que, ao mesmo tempo que isso tudo aconteceu, você tem os hospitais federais, hoje, você teria pelo menos 900 leitos que poderiam ter sido utilizados. Mas, por que Mas, que você Laura, não... Laura, Pera, mas, terminar mas a frase. Homem, primeira observação. você Sabe qual- é ministro, mas eu não sou, não, mas eu vou terminar Mas, a Laura, frase, pelo menos. mas sabe qual que é a faixa etária desse pessoal que trabalha É isso lá? que eu ia dizer, homem. Não Deixa eu adianta terminar a botar frase. coronavírus lá, O morre todo mundo, gente. Exatamente. O problema é que nesses hospitais você tem um RH, né, de pessoas já muito envelhecidas. Destroçado. Não E aí? fazem concurso Mas qual é a público há solução? tanto E tempo. por que não fazem concurso público, pelo amor de Deus, para esses hospitais? Por que a gente não Só de- revitaliza esses hospitais Porque federais que eu estou falando agora? Porque lá atrás, o senhor Bresser Pereira, lá atrás, ele redefiniu o papel do Estado no E Congresso e disse que falou não é assim, nosso papel. olha, saúde não é mais federal, ela é municipal, portanto não faremos mais concurso. Congelaram o salário desse pessoal, é o menor Eu sei, é um salário absurdo. do funcionarismo público. Abandonaram. E passaram de uns anos para cá, por conta das crises, passaram a fazer uma contratação temporária, que o cara assina um recibo, um bico, e paga super mal. A pessoa fica lá 8 meses, 6 meses e arruma um lugar para ir embora. E depois de Tá, 2 mas a anos gente tem não que achar pode uma renovar. solução. Talvez Eu pedi com uma nova inúmeras vezes, prefeitura. Né? me Uma nova autorizem prefeitura.
não, talvez municipalizar, o município não quer, o Estado não quer e a União não autoriza um plano de cargos e carreiras para reativar aquilo dali. Só tem mais 2, 3 mil desses antigos aguardando ali para se aposentar. E aí depois o quê? Você está carreira... dizendo para mim que vão acabar os hospitais? Eu acho que eles eles vão privatizar, falar assim, olha, nós não temos condição, então nós vamos fazer uma parceria público-privada. As OS aí no Rio de Janeiro acabaram ficando sinônimo de corrupção, ninguém tem coragem de propor, não tem coragem de propor um projeto federal de abertura, não tem coragem de propor, como eu fiz, essa carreira de médicos pelo Brasil, eu criei como se fosse um sistema S da saúde, uma agência de recursos humanos para prover para o Brasil, eles não têm coragem de fazer. Quando bate na economia, os técnicos da economia, lá o Paulo Guedes, com todo aquele pessoal deles, fala não, porque vai aumentar o gasto público, eu não autorizo contratação de gente, não autorizo nenhum tipo de concurso, e vão ficando prédios históricos que prestaram excelente serviço, Lagoa, não Ipanema, servidores, com gente maravilhosa dentro, mas totalmente desmotivado, porque não tem mais, eles não têm mais por onde sair do beco que meteram os recursos humanos federais. E isso acontece no Ministério da Saúde também, do Brasil, lá aquele prédio que eu estava como ministro, os concursados antigos, nossa, são pouquíssimos dentro do Ministério, é tudo bolsista, o que é péssimo, porque a pessoa fala, eu não vou assinar, eu não tenho por que assinar a responsabilidade desse projeto, eu não vou assinar isso daqui, porque não tem os técnicos. Então, o Brasil, essa coisa de não fazer concurso em saúde, já vem, não é desse governo agora, não. Atravessamos o governo do PT, o governo do Fernando Henrique, o governo do Collor, o governo de todo mundo. Vem lá da reforma. Essa é uma situação. Pois mas isso vem lá do governo da reforma administrativa. Eu tenho colegas da minha turma de medicina de 1989 que são os últimos que entraram nesse serviço público federal e que ainda trabalham, alguns, nessa rede federal. Tem a Dianice, que trabalha lá no Cardoso Fontes, e ela sempre, minha colega de turma, ela sempre me falava a mesma coisa. Da angústia dela. Está todo mundo indo embora e não tem como tocar o serviço aqui, porque quem vem trabalha 3 meses e vai embora, porque o salário é muito baixo. Gente, tem um monte de coisa para perguntar, acho que a gente vai ter que ir e voltar. E a faixa etária é muito idosa, viu? Os servidores do Estado é o hospital da maior faixa etária que eu tenho na rede pública, os servidores. O que é muito ruim. Deixa eu primeiro aqui pedir para as pessoas que estão aí acompanhando a live, quem quiser, por favor, passa a seguir RJ Laura Carneiro. Tem que fazer minha propaganda, né, chefe? RJ Laura Carneiro. Eu estou quase mudando meu domicílio eleitoral só para votar aí no Rio, cara. Eu acho bom, eu acho ótimo, que aí eu ganho um voto. Com certeza. Não, voto não. O cabo eleitoral você vai ter. Eu quero... Me leva num lugar para fazer discurso aí no Rio. Eu queria fazer discurso lá em Santa Teresa. Lá em Santa Teresa, um lugar bonito, assim, final de tarde, lá do bondinho. Nada, eu quero ir lá... De cima do bondinho que você quer fazer? Não quer mais nada, não. Não, eu quero que você me leva em tudo que é lugar. Eu quero ir lá no complexo, quero conhecer o complexo. Você não vai poder trabalhar, você está livre. Sabe que eu lancei o programa de DST-AIDS desse ano no Centro Comunitário da Rocinha com uma moçada, uma juventude que era dali, que era da Juventude da Maré, mas tão articulada, tão politizada, tão boa, mas tão boa, que eu fiquei de queixo caído. Eu fui lá para fazer um lançamento de 10 minutos, 15 minutos, fiquei umas 2 horas, e por incrível que pareça, eu quase não falei, eu só escutei, Laurinha, de tão bom que é a turma lá do Centro Comunitário, lá da Rocinha. Passei lá uma manhã inteira com eles lá. Não, foi a muito juventude, bacana. Eu acho que... Até porque tem sofrido tanto, muito eu politizada, acho que de alguma maneira está se politizando. Muito politizada. Nessa parte de DST-AIDS, de prevenção, de protagonismo, de redução de gravidez na adolescência, papo reto, grupo de teatro, grupos de comunicação, intercomunidades.
Eles sabem que Tem eles têm que vários se dar as grupos. mãos, que o poder público é distante deles. Eu contava muito com eles para fazer esse enfrentamento desse corona dentro das comunidades, para a gente criar E um a plano gente de nem manejo tentou, quer dizer, social, você chegou agora, eu né? vou fazer outro depoimento aqui. Ele, Mandetta, assim, na véspera de sair, eu me lembro que foi a primeira live que eu fiz, eu não vou Estava esquecer nunca. reunido Nossa, com o eu Sorans, estava estava fazendo, fazendo um plano de manejo lá em exatamente, um Recife, plano de lá no Piauí. manejo. Não, Só de você tem uma noção. comunidades. Só de Era comunidades. para um A trabalho, ideia, era um a programa ideia, para as comunidades. a Sensacional a ideia, ideia. a ideia bruta era o agente comunitário que já está na comunidade, ele trabalha, cada agente trabalha em torno de 150 domicílios. Eu achava que era muito para uma situação de epidemia você atender 150 domicílios. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um programa temporário de jovens da comunidade e que seja um jovem responsável por 15 casas. E esses ligados a esse agente comunitário, ou seja, cada agente comunitário vai ter 10 jovens ganhando uma bolsa e ele monitorasse e falasse, nessa casa eu tenho uma pessoa vulnerável, eu tiro, eu levo, eu ponho, eu fico. Ele descesse, ele subisse, ele tivesse aparelhado e empoderado para construir a solução. A gente ia fazer as unidades de testagem dentro das comunidades e ia fazer o plano de retirada e isolamento de cada comunidade com eles. Esse programa era o programa que a gente ia fazer com as comunidades do Rio de Janeiro quando foi interrompido. E ia ser o Não, piloto foi do o pior Brasil, né? assim, você não tem noção, eu estava fazendo a minha primeira live, eu fiz com o Sorães. A gente estava no meio É, da live quando você saiu do ministério. Estava na live, no é. momento que foi anunciada a tua saída. Foi assim, frustrante, porque no dia seguinte ia sair o projeto, a gente ficou muito frustrado. Eu acho que a gente não, né? Acho que todo o Brasil ficou Eu estou frustrado. escrevendo um livro, você está no livro, porque você Eu estou no participou de livro? algumas coisas. Tá. Esse Ai, que capítulo aí do delícia! Daniel também tá. Ai, meu Deus do céu. Vou te Eu acho citar, que vou assim, te citar. era um sonho que, né, o que mais angustia, Mandetta, Ah, mas é você nós ter somos um jovens, momento em que está tudo parado. outros momentos virão. Eu acho que a saúde Mas pública esse é um momento brasileira. difícil, de muita gente Mas sabe o morrendo, que que muita é? gente Mas com sabe o que que eu dúvida, estou muita gente vendo? sem apoio, sem, sei lá. Mas, Laurinha, sabe o que que eu estou vendo? Eu acho que naquele momento ali, por vias tortas, enfim, com críticas, lógico, ninguém acerta tudo, mas eu acho que a gente conseguiu se comunicar tão bem com o brasileiro, explicar as Ah, coisas, uma linguagem perfeitamente. O que problema é desde a quando você pessoa saiu e mais aí humilde. parou a Não, comunicação. pois é, mas é aí que eu quero chegar. O Wanderson, aquele menino que estava enfermeiro, ele é um dos melhores técnicos de epidemiologia a campo do mundo. Ele tem pós-graduação no Então, CDC, ele é um quando ele dos saiu, melhores. então, O Gabardo. Eu acho você que a saiu todo população mundo, é isso que a brasileira, gente tem que falar. mas eu acho, Laura, que a população brasileira, até hoje, onde eu ando, ela me chama, ela fala exatamente isso que você está falando. Eu acho que ela experimentou um nível ela pôs De ali, ela falou, ó, informação, de eu quero esse cidadania, nível né? para É cima. isso que eu quero. Por isso que ela não gostou da passagem. O Taishi não conseguiu se comunicar e depois agora esses militares estão quietos lá porque eles não têm o que comunicar. Então, eu vejo assim, o SUS saiu fortalecido porque enquanto o SUS estava em campo, o Funcionou. SUS estava funcionando com os estados, Exatamente. municípios e com a sociedade. Sim, mas o Quando problema é que a gente retiraram o SUS, vive desmanchou. nesse país. E quando você diz para mim, quando você concorda comigo, acho que a maioria da população, que isso tudo está parado, quando isso tudo está parado, o SUS também, de alguma maneira, está parado, está Ele prejudicado está, na sua mas eu tenho essência. certeza Quando você que tinha o todo mundo quer. crescimento dele, Mas todo mundo quer que ele retorne. Eu acho que as pessoas não sabiam, não conheciam. Quantas pessoas conheciam o ministro da Saúde? Alguém alguma vez deu bola para quem era o ministro da Saúde de plantão, gente? Precisou acontecer uma crise, eles olharam e falaram, nossa, existe um cara lá, olha esse Mandetta aí. Eu tenho um ministro da Saúde. E quando ela experimentou, ela falou, eu estou indo nessa vibe. Eu sei porque eu conversava muito. Principalmente as mulheres. Foi o matriarcado brasileiro que segurou porque aquele momento inicial, porque senão o sistema de saúde tinha entrado em colapso e teria sido uma carnificina. Foram as mulheres que seguraram, que orientaram seus filhos, seus netos, seus maridos e seguraram aquilo dali, porque os homens morrem mais, são mais impetuosos, são mais inconsequentes. Então, eu senti naquele momento que elas olharam, perceberam e elas querem este padrão na coisa pública. Na saúde, sim, mas na outra também.
eu acho que a gente fez o SUS fez um excelente trabalho para a população, e a população está com saudade não de mim, ela está com saudade do SUS que estava tentando, que estava lutando, que estava do lado dela, estava lutando, que era estava dando solidário tudo. a ela. Mas né? era um dando conjunto, né? Era, vamos dizer, era um uma conjunto, harmonia. era uma equipe. Era uma equipe, era uma harmonia. E agora não é mais uma equipe, isso é assustador. Mas espera aí, eu estou preocupada, porque assim, tem um monte de perguntas e a gente não respondeu nada. Quer dizer, você respondeu, porque falou de tudo, mas tem um monte de coisa ainda. Agora, hoje, a grande preocupação no Rio, Mandetta, maior talvez, né? Porque são, sei lá, quantos milhões de crianças, é a questão das escolas. Qual é a tua opinião? Abre, deve abrir, não deve abrir? Essa reabertura é um perigo? E aí, assim, Nós vamos são ter as que prender o universidades, são as fôlego. escolas. Nós vamos ter que prender o fôlego. Nós vamos ter que... Porque é o seguinte, ninguém sabe se esse vírus ele vai respeitar os 20% de contágio e vai ficar de uma maneira fazendo o que a gente chama de brotes, pequenos surtos numa comunidade aqui, outra ali, e vai ficar endêmico, vai ficar acontecendo casos cronicamente. Se as crianças, os jovens, os adolescentes, igual os atletas, enfim, eles evoluem muito bem individualmente em relação a essa doença. Mas eles são grandes vetores de transmissão. Quando eles saírem, eles vão forçar duas coisas que precisam ser muito bem pensadas. A primeira, o transporte público no Brasil é muito aglomerado. No Rio de Janeiro é mais. Os ônibus são superlotados, o metrô é superlotado, O metrô também, o trem tudo é lotado, o trem, é tudo lotado. Então, se não for feito com muita inteligência, mudar o horário das coisas, abrir horários especiais, turma começa às 8 horas, um determinado serviço às 10, o outro ao meio-dia, para descongestionar um pouco, porque se você botar a massa estudantil inteira dentro do transporte, porque ela tem o transporte público como meio de ir e vir, quando você jogar todas essas crianças, todos esses adolescentes, criança ainda vai com um adulto para levar, e você botar esse pessoal todo dentro do ônibus e dentro, vai aglomerar. Se botar 6h30 da manhã para entrar na aula às 7 horas, com todo mundo que vai entrar nas empresas, construção civil, etc., vai ser outro bom. Então, o ideal é que não haja a reabertura isso tão é um ponto. cedo. É isso. Segundo, qualquer escola que for fazer o seu plano de reabertura, ela vai ter que levar em consideração que ela tem a família dessas crianças na casa, ela vai ter que chamar as famílias, porque as crianças elas são elementos de transmissão, elas podem ter um contágio, elas são assintomáticas, ou tem uma forma super leve, escorre um nariz um dia, mas ela vai entrar na casa. Se você tem idoso lá dentro, você vai ter outra agenda que você vai ter dificuldade de administrar. E a terceiro grande grupo é os professores, porque eles são normalmente de outra faixa etária, né? Eles trabalham em 1, 2 escolas, 3 escolas, eles correm para lá e para cá, e eles vão estar em contato com o principal elemento de transmissão. Então, eu vejo assim, planos de biossegurança enormes, crianças estudando em verdadeiras baias, né, fechados com vidro no seu entorno. Eu tenho visto alguns planos desses sendo colocados, testagem de febre, uma coisa assim muito difícil, horário de recreio, atividade em grupo, criança abraça, criança quer contato. Criança quer beijar. Criança quer beijar, né? Você colocar uma criança à frente de uma avó, e qual avó que nega colo? Impossível. Não, então, impossível. É difícil. Então, some-se tudo isso, se esses 20% que estão com soro positivo são efetivamente um escudo, a gente vai conseguir passar com brotes. Um surto aqui, um surto em Marechal Hermes, um surto sei lá, no Engenho de Dentro, um surto em Ipanema. Na Pavuna, assim. Localizado, a vigilância vai lá, tenta segurar tal. Talvez a gente não tenha mais uma epidemia gigantesca como a gente teve num determinado momento do Rio no mês de maio, que todos os bairros da cidade estavam bombando e colocando gente doente nos hospitais, né? Então talvez o que a gente vá assistir seja isso. E o Rio, ele está passando por cima das coisas e está jogando suas fichas todas. Por exemplo, ele já vai autorizar jogo com torcida daqui a 10 dias.
ele Mas já não é vai loucura. Isso, autorizando. eu acho que a gente vai ter que continuar. Só faltam 7 minutos. Tem um monte de pergunta ainda aqui. Estou desesperada Aí, porque eu perguntei um monte de coisa. como dizia nosso amigo Stepan, Ah, malandro nesse momento é você não pegar a doença e ali na frente tomar a vacina. Todo mundo falar em se vacina, proteger para quanto tempo? driblar. Junho? Ala, eu sou, assim, eu acho que do ponto de vista teste, final do ano, depois é quem vai ter capacidade de produzir. Que eu, se estivesse no Ministério agora, eu estava bombando, era a minha capacidade de colocar essa vacina no frasco aqui dentro do Brasil. Eu acho que se o Brasil ficar Era esperando que preparando vai... isso, né? Que vai vir prontinha, né? preparando, o primeiro mundo vai fazer para ele. Você acha que o Trump vai fazer para Não vai quem? fazer pra Para mim? gente. Não Não, vai, nem a não Europa vai. vai fazer. Cada um vai fazer para sua população. A Pra China si. tem 1,5 bilhão de pessoas. E depois ainda vão exigir atestado de vacinação para você entrar lá. Né? E a gente pode ficar na fila. Eu estaria aqui reforçando a Fiocruz, as plantas da Fiocruz, as plantas do Butantan, para ver se a gente conseguisse produzir quando ela chegasse, para ver se no primeiro semestre do ano que vem a gente conseguisse vacinar nosso povo aí. Eu estou otimista. Eu estou dentro do colégio, aqui tem uma igreja, antes de começar a live, eu já rezei uma Ave Maria ali. A minha promessa Eu é também santa rezei por minha ordem Maria. alfabética. Eu tenho todos eles por ordem alfabética. Né? É bonito, gente. Então, No gabinete do Mandetta tem realmente um santuário, eu sou um mesmo. monte de santos. Eu sou do Eu movimento sou mariano, eu a sou minha devoto Nossa Senhora de, de Fátima, minha eu sou paixão. devoto de Nossa Senhora Aparecida. Eu sei, tá aqui. Até encontrei com ela hoje aqui e rezei por você, porque eu sou de Nossa Senhora de Fátima, mas eu sei que você é de Nossa Senhora Ah, mas eu Aparecida. rezo para todo mundo. Eu acho que Nossa Senhora Aparecida, às vezes ela tem muita gente que reza para ela. Eu rezo para uns santos assim, São Domingos Sábio, que ninguém reza, para ver se ele mostra serviço. Para ver se ele ajuda, né? Eu sou daqueles que briga com o santo quando não acontece alguma coisa. Eu tenho uma relação bem forte com a Igreja Católica. Não com a Igreja, Sempre. com a minha fé, com a minha maneira. Cada um tem a sua. Né? Peraí. Por quê? Não pode falar? Não dá para Cada um tem a comprar mais sua. uns minutos aí, não? Dá, peraí, a gente vai fazer assim, a Hein? gente vai sair. Presta atenção. E aí A gente vai sair. eu peço de novo para E eu entrar? vou chamar de novo, Ah, tá? Vocês todos entendi. aí. E quem puder entrar de novo, entra. Quem não puder, a gente fica conversando do mesmo jeito. Mas então, eu vou sair agora. Você está gravando tudo isso que a gente está falando Tudo aqui para depois gravado, passar? por isso, mas eu tenho que então gravar, legal. aí eu ponho no ar, depois eu ponho a segunda Entendi. parte. Entendeu? Entendi. Então, Por isso que eu preciso de uns então 3 tá. minutinhos, nem isso. 3 minutos eu volto no ar, tá? Gente, Tá pra bom, gente continuar, vai ser a primeira vez, eu nunca fiz. Então, nem 3, é só para escolher a capa, Tá. publicar e aí a gente abre de novo. Tá bom? Tá bom, não some não, hein, Laura? Chumo não. Volto já, Já, voltem já. também. Peraí, Tá bom, já. fechou. Aí enganamos o Amor, Instagram. já até pôs óculos. Eu tirei o fone, porque agora eu tenho que carregar o telefone, senão ia cair a live. Mas já publiquei a primeira aí. parte, já está no ar. Show de bola. Bom, então a gente estava na vacina. Vacina. Na vacina. Então, tem 2 vacinas hoje que estão na fase 3, que é essa fase de teste. É a de Oxford, que está sendo feito Oxford Fiocruz. E a da China, da Sinovac chinesa. Não fala que ainda não. Fala não. Fica quietinho, o pessoal está reentrando. Né? Porque todo entendi. mundo saiu, está todo mundo reentrando. Então a gente vai fofocando um outro assunto. Entendi. Enquanto a gente fofoca um outro assunto, para as pessoas poderem ouvir, né? Eventualmente perguntar. Né? Você viu a elegância do Botafogo de futebol e regatas frente ao coronavírus? Hã? Não vi, mas... Cara, é por isso que eu sou apaixonado pelo Botafogo. Ele falou, cara, não tem que voltar ao futebol, calma, pô. Mas eu acho que nem Botafogo nem Fluminense. Foi a primeira... Botafogo e Fluminense, pô, respeita a vida. Mas eu respeitei Botafogo. Pegou mal, né? Fluminense, Ei, Laura, você como flamenguista... Eu sou flamenguista e achei um absurdo, de verdade. Você tem que rever esses seus conceitos. Não né? tem. Você precisa... Olha, você sabe que eu sou filha de botafoguense, papai era botafoguense. Pois é, o problema era assistência, é o pré-natal quando você nasceu, bateram muito a cabeça na pia, depois que tem muito flamenguista, entendeu? Melhorando o pré-natal, eu estava no SUS melhorando o pré-natal, a torcida do Botafogo ia aumentar muito, porque a assistência ao parto melhor, né? Pessoas mais inteligentes, tal, e você é uma menina tão bacana, não sei o que você faz nesse Flamengo.
Mas eu fiquei arrasada, porque eu acho assim, não é um momento. Ninguém. Não dá para morrer. Não, o dia que sem eles foram futebol. jogar aquele A gente jogo não na tem teatro, não tem cinema, não tem cultura de uma maneira geral, e o pessoal está preocupado com E só no com dia futebol. que eles reabriram na Mão Grande, acho que foi Flamengo e Bangu, uma coisa assim, no Maracanã, anunciaram lá dois Muito mortos, durante o jogo, 2 óbitos no Célio de Barros, que era o hospital Pois de é, do campanha lado, ali do o hospital do Maracanã. lado. Que coisa, Não, muito ruim. eu sou patrocinador, eu falaria, olha, vamos aguardar um pouquinho, né, para associar minha marca com isso, mas tudo Eu bem. também não gostaria, não. Mas assim, Águas se passadas. abrir, eu não consigo imaginar. Essas coisas do Rio é que eu não consigo bem entender. É isso que eu estava falando, Lino. Como é que você pode abrir o campo de futebol num momento desse? Assim, aí as pessoas reclamam o que aconteceu no Leblon. Bom, aconteceu no Leblon, aconteceu na Barra, porque vai. Eu acho que é muito. Nada me tira que é muito assim. Algumas pressões sobre quem está na prefeitura. Primeira pressão. Mas as pressões eu entendo. A pressão eu entendo todas as econômica. pressões, Segunda pressão, a pressão política. Um presidente da República ligando para ele falando: abre, nós não podemos tratar isso desse jeito. O cara fica ali apavorado, porque ele precisa do presidente para poder. O ano passado, se você não se você se esqueceu, eu tirei as minhas férias. Eu tirei as minhas férias de final de ano, eu passei o 31 em Búzios. Antes de eu ir para Búzios, eu cheguei no Rio e fiz reunião, inclusive com a bancada do Rio, estava a Jandira Fegali, estava o Calero, estava Benedita da Silva, estava Pedro Paulo, estavam 6 ou 7 deputados federais que eu tive que ir arrumar um recurso, porque o Rio não ia pagar médico, enfermeiro, não tinha 13º. Né? Ninguém sabe como é que vai pagar ainda. Pois é. Aí o que acontece? E o prefeito é candidato à reeleição. Aí, minha infelizmente. Aí você mas junta... como nós somos democratas, eu, Eduardo Paes... mas eu vou te falar uma coisa. Eu, durante o tempo que eu tive no Ministério, não quis nem saber de que partido que o cara era. Se era PQP, PP, não, PMDB, claro Democrata. Zero. Eu fui para cima de tentar aliviar do povo. Eu fiz Nordeste, Bahia, tudo lá é tudo PT. O Rio, eu nunca perguntei, não. Eu até achava que o prefeito, pelo fato de ser botafoguense, podia ser um... Mas ficou difícil ali, Ainda bem que você falou que achava. Senão ficou ruim, né? Eu ia parar a live agora. Mas, infelizmente, né? Podemos voltar para a nossa vacina. Eu acho que faltou assim, estrutura técnica. Então, vacina nós temos 2, que estão na fase 3, que é essa fase de você selecionar bastante gente para ver o teste. O teste, eles dão a vacina e eles veem, daqui a tanto tempo vamos ver se ela tem anticorpo. Opa, ela tem anticorpo, quer dizer, ela não tinha antes da vacina, e eu vacinei, e agora ela tem, e não ficou doente. Então, a vacina conseguiu provocar anticorpo sem fazer ela ficar doente. Primeiro ponto positivo para a vacina. Isso esses caras já viram na fase 1 e na fase 2. Agora eles querem saber quanto tempo que dura o anticorpo. Já pensou se durar só 15 dias, 20 dias, e depois o anticorpo cair, e você pegar o coronavírus daqui a um mês? Então eles têm que ver, a vacina boa tem que aguentar pelo menos 1 ano de anticorpo, certo? Para você olhar e falar assim, cara... Eu tomo agora daqui a 1 ano. Por isso que a vacina da gripe, essa que a gente toma, todo ano a gente toma, porque surgem cepas novas e a gente renova. Então, 1 ano é um número mínimo para essa vacina. Depois eles têm que ver se você vai dar uma vacina e se a pessoa não vai ficar. Já pensou se, sei lá, 20% das pessoas ficarem gravemente doentes e tiverem que ir para a CTI, você vai falar, opa, ela causa mais doença do que o próprio vírus. Então, ela tem que ver os efeitos colaterais. Depois ela tem que ver, em algum momento, quem que ela não vai autorizar a tomar. Será que grávida, gestante, vai poder tomar? Aí começa. Será que o cara que é asmático, eles precisam pegar alguns grupos para ver o teste específico em alguns grupos? Para finalmente eles falarem, ok, isso tudo, se fosse em tempos e temperaturas normais, nós levaríamos aí 5 anos para fazer uma vacina. O que o mundo falou? Nós vamos fazer uma coisa chamada fast track. Nós vamos... Certifico, te autorizo pular etapa. Certifico, te autorizo pular etapa. Eu fico junto de você na bancada. Eu sou a agência.
ao mesmo tempo que eu sou a Anvisa, eu vou participar aí do seu lado, passo a etapa, eu já te dou o ok, você pula a próxima, eu te dou o ok, você vai na próxima, eu te dou o ok. Eu faço junto de você, eu pulo junto com você. Eu não espero você acabar para depois me mandar para aí eu refletir se eu vou fazer ou não. Eu vou junto, passo a passo junto com você e Estou pulando as acompanho. etapas porque é uma emergência. Porque é uma emergência. Então, sinaliza-se grosseiramente que se ela der as respostas básicas, que autorize a gente a falar assim, vamos prender o fôlego e vamos bancar essa vacina, até janeiro do ano que vem, essas perguntas básicas que a sociedade precisa ter vão estar respondidas. Aí quando ela falar, ok, aí você vai ter que colocar essa vacina na linha de produção. Uma coisa é você produzir 50 mil doses, 100 mil doses para testar. Outra coisa é você olhar e falar assim, eu preciso de 215 milhões de doses para o Brasil. A China fala, eu preciso de 1,5 bilhão para a China. Como é que produz? Aí você tem que preparar a logística. A capacidade mundial de produzir hoje é de 2,5 bilhões de doses. Isso se todo mundo produzisse essa mesma vacina, com força, né? Nós somos 8,5 bilhões de seres humanos na Terra. Então, nós temos agora que arrumar uma maneira, né? Então, vamos dar a vacina para quem? Vamos dar para os idosos, porque são eles os que mais morrem. Então, vamos vacinar quem tem 60 anos para cima. Maior comorbidade. Opa, conseguimos. Agora vamos fazer uma segunda dose, uma terceira dose. Você já imaginou como é que isso vai se dar? As sociedades, as economias querendo trabalhar, as empresas querendo vacinar seus funcionários, as escolas querendo vacinar aluno. Vai ser aquele avanço assim, se o pirão é pouco, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, o que o Brasil tinha que fazer à luz disso daí? Pô, se eu tenho um parque industrial, aí uma das coisas que eu me arrependo no Ministério, eu mandei fazer toda a análise pelo Tribunal de Contas da União antes de eu autorizar a construção de um complexo industrial de fármacos e vacinas em Santa Cruz, aí no Rio de Janeiro. Da Fiocruz. Ah, maravilhoso. Eu conheço o projeto quando eu era deputada, Mandetta. E eu, burro... A gente levou esse projeto ao Temer. Mas eu recebi, mandei para o TCU. Maravilhoso, o projeto da Fiocruz. Faça toda a análise Biomanguinhos. A Fiocruz vai te responder tudo. Quando respondeu tudo... Eu conheço. O TCU falou, ok, eu estou satisfeito. Eu falei, então agora vem para o ministro e o ministro vai assinar junto com o presidente, autorizando o início das obras. Eu não fiz isso. Eu devia ter feito. É lógico que não ia ser para essa vacina, mas pelo menos a gente ia sinalizar que a gente ia para a autossuficiência na produção de fármacos. No futuro. Mas eu acho que as fábricas que a gente tem agora, eu estaria usando a inteligência de logística, né? Muita gente fala, logística. Logística é você saber como que você vai produzir uma vacina daqui a 4 meses, 6 meses, porque se a gente for ficar esperando que a China vai produzir essa que é chinesa, junto com o Brasil, aí a China vai falar, bom, eu tenho que produzir... Eu vou produzir primeiro para 1,6 bilhão de chineses, né? Se eu conheço, doutor Mandetta, essa é a dica para o governo federal que eles tinham que estar fazendo nesse momento, se preparando para fazer em função da vacina. Estaria preparado para sentar com o mundo e falar, vem cá, onde é que eu me encaixo aqui? Porque seria interessante se o Brasil pudesse ter uma capacidade boa de produção e o Brasil pudesse abastecer a América do Sul. E, se possível, os países de língua portuguesa, da África, que estão aqui do lado, que comungam com a gente, e o Brasil pudesse fazer a cooperação Sul-Sul, como a gente chama, do Hemisfério Sul. Né? Já chegou a hora do Brasil assumir esse protagonismo, essa liderança. Então, eu acho que, pelo fato dele ter uma capacidade de certificar a vacina e ter um parque industrial que é tímido, mas que pode aumentar, pode tomar uma vitamina e ficar mais forte, aumentar e deixar essas linhas todas azeitadas para a hora que sair, falar assim, ótimo, nós vamos produzir para o Brasil e, se possível, o que a gente produzia mais, a gente vai pondo. Põe no Mercosul, me interessa muito que a Argentina esteja bem, que o Uruguai esteja bem, que o Paraguai esteja bem, que a África esteja bem. Me interessa muito que a América do Sul esteja bem, que o América Central esteja bem. Então, se o Brasil entrasse nessa vibe de fazer com escala, eu acho que o momento agora seria muito apropriado para a gente recuperar um pouco a imagem do país em saúde, na diplomacia internacional. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, viu, Laurinha? Eu estou participando de muita conversa como essa que a gente está aqui, não tão informal, nem assim como a gente está tendo. Mas se não fosse informal, não era eu, né, Mandetta?
Só faltou, Mas, só Laurinha, está faltando acender meu cigarrinho, mas aí eu não posso, porque sou ministra da saúde, vai ficar com sossega. vontade. Eu parei, Só eu isso, parei, não? eu parei. Eu Eu não sei que fumo você mais. parou. Mas deixa eu te Eu vi falar. você parando, Eu triste, mas não parou. sei, Laura, se a imagem do Brasil está pior lá fora, em saúde ou em meio ambiente. Eu não sei, eu não saberia te dizer. Em saúde, nós estamos feio, mas nós estamos feio na foto. Não, aquele negócio do Porque, MS ficou muito ruim. não, Nossa. aquelas imagens, o presidente falando que é para aglomerar todo mundo, estava todo Não, mundo, a o história mundo da inteiro. gripezinha, tudo foi E muito não ruim, indo abraçar as muito pessoas, ruim, aglomeração, muito aquilo ruim. passou em todas as televisões do Mas planeta do Terra. mundo, eu sei, eu E sei. depois o número de casos aumentando. Você viu que a Europa hoje, mais uma vez, falou é proibido. Você viu a França hoje? Não, é proibido nós irmos para lá e é proibido os cidadãos deles virem para cá. Virem para cá. Não, mas agora a França já está morrendo de medo de uma segunda leva. Agora, hoje. A segunda onda, a gente não sabe se vem ou não vem. Se vem essa segunda onda, eu estou morrendo. E, Olha, se vier, o que eu estou dizendo é o seguinte: nós somos hoje, e a gente está no preparado para começo, receber? quando eu estava no início, Laura, nós não sabíamos nada. Era um vírus 0 quilômetro. Nós sabemos alguma coisa, mas muito menos do que é necessário para a gente sair dando receita. Olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Calma, cautela, canja de galinha. Esperto é ter cautela. Cuidem, cuidem. E vamos ver. Se o outro lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos, estão falando assim, não, na verdade é a mesma epidemia. Outros falam, não, é a segunda onda, porque a Califórnia tinha caído bem, voltou com tudo. A Flórida tinha caído bem, voltou com tudo. Não sabem se é uma segunda onda ou se é ainda... Ou se é um vírus pior. Ou se é um vírus... Então estão batendo boca lá. A Europa está morta de medo de uma segunda onda, porque eles têm muitos idosos e eles viram que o sistema de saúde deles não estava preparado para um vírus com essa agressividade. O mundo ali do Oriente Médio está assustado. A África, a Nigéria está apavorada. Então está todo mundo com receio. Esse ano, do ponto de vista de economia, do ponto de vista de trânsito internacional de pessoas, é um ano para a humanidade. Vai ser antes e depois do coronavírus. Todo mundo está caindo o PIB 6%, 10%, 8%. Não é uma coisa do Brasil, é mundial. Não, é o mundo claro inteiro. Que é mundial, não o planeta Terra inteiro. Então é um falso dilema isso da gente falar, temos que abrir de qualquer jeito, vamos lá, porque pode ser que a gente entre para a fila. Não, e entrar na fila dos maus exemplos, do lugar que não controlou a doença, pode fazer com que esse retorno da economia seja muito mais difícil. O Rio vive do turismo. Eu sei. Qual turista que vai vir? Me assusta, tudo está abrindo, Mandetta, tudo está abrindo. E assim, de repente você... não necessariamente as pessoas estão de máscara o tempo todo. Não, está abrindo... A máscara sufoca. Eu saí muito poucas vezes, mas muito poucas, assim, nos dedos eu sou capaz de contar quantas vezes eu saí desde 16 de março. Eu saí ontem, aliás, ontem foi o primeiro dia que eu saí mesmo para trabalhar. E morrendo de medo. Mas assim, a máscara te sufoca. Eu fico imaginando. Aliás, teve um vídeo que rodou aí na internet. Não é acostumado com ela, te perguntar. Foi uma pergunta do Paulo Pittencourt, que é um bolsonarista roxo, e ele me mandou hoje um comentário, eu reclamei, ficamos discutindo quando eu mandei o convite para lá, e falei assim, então pergunta para ele aí esse negócio da máscara. Acho que teve um vídeo de um médico que falou sobre... que na verdade... um cara que falou que caía o oxigênio, né? Um cara que falou que caiu o oxigênio. Eu vi, exatamente, enfim. Eu sei que esse vídeo, eu acabei assistindo o vídeo, mas de tudo que ele fala, tem uma coisa que ele fala que é certa. Imagina se você é um asmático, se você já tem um problema respiratório anterior. Você pode ficar com aquela máscara o dia inteiro? Quer dizer, se eu estou, por exemplo, andando na praia, não vou passar por ninguém, eu preciso estar com a máscara pode estar no meu pescoço? Não, Laurinha, veja bem, a máscara... Claro que é tudo bom senso, né? A máscara, o indivíduo é alérgico a um determinado tecido, e bota um tecido no nariz, não vai pôr cheio máscara. De pelo, ele vai, né? Você tem... Aquelas máscaras de centro cirúrgico, elas são de material inerte, ela pode ser usada mas quem é que chega máscaras. aquela máscara de centro cirúrgico? Isso aí é só quando tem para médico. Quando eu estou dizendo assim, saúde, você está me perguntando para asmático, né? Eu, particularmente, uso uma de tecido. Ela é uma barreira eficaz. Ela é uma barreira eficaz. E não tem nada daquilo que aquele cara falou, negócio que cai o oxigênio. Não, loucura, né? Cai oxigênio, entra gás carbônico. O cara é muito louco, né?
Eles Eu inventam vi, umas eu vi. teorias e eu acho incrível. Sabe o que eu acho Então, incrível? As pessoas vão compartilhando, tipo assim, não, sei lá, eu eu vou já mandar vi para de frente para saber tudo. quem é quem me fala. É Agora tá na protocolo, gente, moda, é protocolo de protocolo, remédio. protocolo de remédio. Protocolo de remédio. Isso. Aliás, tinha um amigo meu que E eu eu falo acho que ele é incrível, hipocondríaco. parece aquelas Ele é receitas hipocondríaco. da Madame Mim, né, que entra unha de gato, que agora eles falam assim, e tem que pôr zinco. Zinco. Olha, Pois se não é, tiver eu vitamina tenho um D, não hipocondríaco. funciona. Parece O, assim que você o, tem que... catiça de gato, uma coisa assim. Se não for na benzedeira, na encruzilhada, tomar meia-noite e dar 3 pulinhos para ele cair no seu estômago, porque não ai, tem base de nada. E tem um remédio agora, a gente usa... Aqui é Mato Grosso do agora Sul, tem né? um monte de nome. Aqui são as fazendas, aí é o Mato balneário. Grosso do Sul, mas vamos ser E justos, aqui vou na dedar. Eles têm, gente, olha só, vou Paraguai dedar. do O Leste. trabalho lindo que eles fizeram lá, com o Daniel Sorães, aliás, lindo. Tá Eles têm fazendo um ainda, centro tá de. Tá fazendo. fazendo. Tem um Tá centro de fazendo. referência, e aí a pessoa chega lá, É te bacana. vê, toma, vamos dizer, faz o teste, É é legal. recebido. Aí, se tiver Covid, é que vai para Isso um aí. setor de internação. Tem todo um trabalho preventivo, e ó, é a É. cabeça desse homem que está aí, de Daniel Sorães. Mas É enfim. claro, Nelson, o Mas tem um Trade está se remédio, dando bem, mas a tem um cabeça é tudo, eu remédio, sei. tem um remédio muito bom que a gente usa para gado, que chama Ivomec, que é Ele me ivermectina. fala, ivermectina, mas não é. Bom, É eu até ivermectina. comprei. Eu não, Isso. você sabe que eu não minto. Tá Isso. aqui Ele é compradinho. um remédio, ele é um Sabe Deus? vermífugo, né? Ele é um Eu sei, vermífugo. eu sei, eu O sei. gado, quando a gente aplica no gado, o gado fica com o pelo arrumado, né? Bonito. Quando você dá ivermectina para as pessoas, sara piolho, sana, cara, melhora assim, verme, ele é uma droga bem bacana. Bem legal. E ela in vitro, ela é capaz de inativar vírus, né? In vitro. Agora, no corpo da gente, aí vai uma distância, porque se você botar um detergente, se você botar cloro também mata in vitro. Você não vai tomar A gente não vai detergente tomar porque cloro, mata in vitro, né? Então você tem que claro. saber se funciona ou não funciona. E ninguém provou que funciona. Mas eu acho incrível que tem gente que fala assim, tome 2, depois de 5 dias, mais 2, depois de 5 dias, 3. Aí você fala... Não, o que eu ouvi não é isso, não. A cada 30 Aí o outro quilos, fala assim... um comprimido. Gente, eu não sou médica, gente. Aí eles Eu falam, ouço tudo, eu não sou médica. toma um por dia durante os sintomas. Então, assim, nós estamos vivendo Mas isso olha, essa daí. ivermectina, eu não sei, eu não entendo nada disso. Mas que muita gente tomou, eu não sei se Tá eu não sei o que tomando, cura. tá tomando. Muita gente tomou. Muita É porque gente. toda vez que você tem uma doença que ninguém sabe alguma coisa, o cara fala, tem um troço aí que cura. O cara vai lá e fala, eu vou tomar. E vai, entendeu? Agora, eu acho incrível que eles falam assim, mas Mas o que eu acho acrescente o sensacional... zinco. Acrescente o zinco. Aí você fala, pô, zinco Vou é o confessar, zinco. eu tomei O um zinco. médico amigo meu, eu tomei o zinco. Eu tomei. Zinco, eu Não me pode lembro fazer daquela mal, faz música, mal. Barracão de Zinco. Aí Cara, depois o cara Mandetta, fala você me assim, deixa me sentir mas culpada. no seu protocolo tinha vitamina D? Você fala, não. Fala, ih, Não é serviu pra bom nada. tomar. Aí vai o cara lá e toma vitamina D. Toma Tá? sol. Sol. Se você não tomar sol, não adianta nada. É assim que eles falam. E os coitados vão tomar o sol. Eu acho incrível, eu fico olhando. Os coitados somos nós, eu também. Todo mundo. Mas o que Mas vai é claro, fazer? é o ser humano. Imagina, É o se ser humano. você não tem Se você informação. lê. Você não tem mais um ministro para te dizer o que fazer. Né? Você Ninguém não confia fala no teu nada. prefeito. Você quer o quê? E vai um cara na internet e fala... Olha o Rio. Dá uma olhadinha no Rio. A gente não confia. Eu não confio no prefeito que eu tenho. Não tenho ministro da Saúde. No Estado, a gente teve 3 secretários e está um caos. Eu não sei nem o nome do secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Você quer que a gente faça o quê? Se mandar tomar zinco e ivermectina, o que mandar vai fazer. As pessoas estão sozinhas. É verdade. Você sabe o que é isso? As pessoas, quando me perguntam, órfãs. toma cloroquina, toma ivermectina, eu falo, toma o que o seu médico mandar você tomar. O que vai fazer? Cada um no seu quadrado. Ó, tem alguém me xingando aqui que eu não deixo você falar. Eu não tenho problema nenhum em relação a nenhum remédio, nenhuma droga, porque
A medicina tem medicamentos e drogas muito mais duras e difíceis. A gente manipula morfina, a gente manipula fentanil, nossos brinquedos são, nossas bruxarias médicas são infindáveis. Então, esses medicamentos estão ali no arsenal. Num momento desse, a gente tem que proporcionar o arsenal. O que eu nunca concordei nesse assunto foi que o governo federal, que era o que o presidente queria e que esse ministro interino fez, fosse proponente de um desses protocolos aí sem base científica. Aí ficaria muito feio. E outra coisa, muito cuidado, a gente está brincando aqui, mas olha só. Mas vamos lá, agora vamos falar bem sério. Quando as pessoas são mais jovens, se ela tomar ivermectina, tomar cloroquina, tomar vitamina D, zinco, e ela pegar essa gripe, ela tem 99% de chance de sair sem nenhum problema. Tanto faz ela tomar isso ou ir numa benzedeira boa ali na rocinha, que ela tem a mesma probabilidade de cura. O problema é que tem pessoas que já usam medicamentos, usam remédio para pressão, usam remédio para diabetes, usam remédio para o coração, usa remédio para uma série de coisas, já estão numa fase de risco, já tem mais de 65, 70 anos, 80 anos, e são pegas por essas receitas que ninguém assina embaixo. O presidente está tomando cloroquina, ele vai ali e fala, eu estou tomando cloroquina. Ele faz 3 eletrocardiogramas por dia, ele tem um médico de plantão 24 horas do lado do quarto dele, tem uma ambulância à disposição, tem leito de UTI aguardando no Hospital de Forças Armadas de Brasília, caso ele tenha qualquer mal-estar pelo uso do medicamento. Né? Então, muito cuidado, você que já tem alguma comorbidade, de tomar e não estar sobre um cuidado médico. E o médico que prescrever saber que, às vezes, ele tem que monitorar, que aquele paciente pode ser um paciente de risco. Não existe nada que não tenha risco. Não existe nenhum remédio, nenhuma droga que não tenha o seu risco. Então tem que ter muito cuidado, tem que saber muito bem o que está fazendo. E esses inúmeros protocolos de internet que eu estou vendo aí, ser muito cuidadoso e não embarcar nisso daí, sair tomando e dando remédio para os outros, porque tem muita gente que morre em casa, faz arritmia, morre dormindo, por isso que aumenta muito as mortes em casa. Tem que tomar muito cuidado com isso, não pode bobear, não. Converse com o seu médico, principalmente se você toma algum medicamento de uso contínuo, principalmente para o sistema circulatório, coração. Abra muito o seu olho para você não... A automedicação não pode, né? E quem está morrendo é exatamente esse pessoal, né? É a turma que já tem alguma morbidade, 65 anos, 70, 70... Ali vai, Laura, ali é complicado, porque, lógico, tem muitos que saem, mas, assim, quando complica, você tem muito pouca da onde tirar. E, às vezes, chega... Eu conversava com os intensivistas e eles falavam assim, às vezes chega paciente para mim impregnado de azitromicina com cloroquina que eu não consigo reverter circuito cardíaco. São muito mais graves os problemas cardíacos e renais do que propriamente o pulmonar. Então, escuta bem, conversa com gente séria, procura fonte séria, não embarca nesses negócios de internet aí com gente falando... toma Ivomec, toma isso, toma aquilo, como se a gente fosse... Eu não faço nada sem perguntar, eu pergunto ao médico. Um médico da sua confiança, que conheça o seu organismo. Mas assim, eu tenho essa chance, Mandetta. Agora eu fico pensando nas pessoas que não tem, né, coitadinhos? Eu vejo... Esse aqui é o problema. E aí a coisa da internet, as pessoas acham que é verdade, que é para sempre, que é... a internet virou doutor Agora vamos Google, falar um pouquinho dos testes. Um amigo meu, que é médico, Luiz Carlos Pinto, que é um médico aqui importante aqui no Rio, que, enfim, ele fez algumas perguntas importantes, e uma delas eu acho que a gente tem que pensar no seguinte, que quando vieram os testes, eles foram homologados 10 testes pela Anvisa, 10 marcas de teste. E dentro dessas marcas, vários tipos de teste, né? Aí ele diz o seguinte, aqui no Rio você vai
no supermercado e você pagando, você faz o teste. Custa 180, às vezes está em promoção por 150, algumas farmácias fazem por 180, 200, enfim. Cada lugar é de um jeito. Mas você vai lá e faz o tal do teste rápido. Quem lê não sabe ler, porque outro dia um amigo meu fez, deu negativo, aí eu mandei para o Daniel a foto do teste, ele disse, nada de negativo, tem inconclusivo. As pessoas não sabem ler o teste, porque não estão preparadas para aquilo. Qual é a marca desse teste? Né? Então, assim, como é que isso funciona? Como é que se fiscaliza isso? Cada um faz o que quer e a gente não sabe se o teste é real ou não é. O sujeito... Como é que um teste não é inconclusivo? É sim ou é não? Vamos lá. Ou tem ou não tem. Vamos lá, calma. Saúde 2 mais 2 pode ser 4, Laura. Nós vamos até se esforçar para ser 4, mas ela não é do ramo das exatas, igual engenharia, matemática, 2 mais 2 é 4. Esse teste que as pessoas aprenderam com o nome de teste rápido, foi terrível esse nome, porque as pessoas falam assim, elas associam com um teste igual aquele de gravidez. Eu vou na farmácia, pego um teste, faço um xixi nele, ficou vermelho, é gravidez, não ficou, não está grávida. O teste da AIDS que você passa na boca, bota num negócio, em 1 minuto é o teste rápido da AIDS. Aquilo é um teste rápido. Esse teste que você põe uma gotinha de sangue, ele só vai ser positivo no 16º dia após você ter tido a doença. Então ele é rápido, mas ele é super tardio. Se ele der positivo, ele pega, ele tem... Se você for lá, puxa, eu acho que eu estou com essa doença, eu estou hoje com febre, eu encontrei um cara que teve corona anteontem, hoje eu estou com febre, eu vou fazer um teste rápido, ele vai dar negativo e você está com a doença. Então, o teste que faz diagnóstico precoce é o PCR-RT. Você enfia uma haste de cotonete dentro do nariz, lá no fundo do nariz, e outra na garganta, raspa ali dentro, e manda, e o laboratório fala assim, eu peguei um trecho do DNA dele aqui, é ele. Eu peguei um pedaço dele, o DNA é do Covid-19, coronavírus 19. Então, esse é o de certeza que se faz no cedo. Mas é muito invasivo. E só se faz com gente técnica para coletar e laboratório especializado para fazer. Esse outro que você põe uma gotinha de sangue, que você vai no supermercado, que você vai na farmácia, ele não tem serventia para você saber se você está com a doença. Ele é para você saber se você esteve com a doença e se você tem anticorpos. Tem 2 tipos de anticorpos. Anticorpos recentes, que falam assim, ó, você teve e é recente, mas ele não consegue precisar qual o tempo de quão recente é. E aqueles que já tiveram há 2, 3 meses, 4 meses atrás, ó, você tem anticorpos e eles são de memória, são lá de trás. IgG e IgM. Infelizmente, eles têm muito falsos positivos e falsos negativos. Para que eles servem? Eles servem, por exemplo, um médico que está trabalhando num hospital. Quando que ele pode voltar a trabalhar? Quando ele já tem anticorpos de memória. Então, ó, você já está apto, você não tem mais febre. Uma empresa, para você ver qual funcionário que já tem anticorpos. Então, esse cara eu deixo mais exposto, mais à frente. Mas ele não tem muita eficiência para a saúde pública, para você fazer bloqueio, por exemplo. Se você só vai dar positivo depois de 14 dias que você teve a doença, que você teve o sintoma, imagina eu depender de um teste desse para fazer bloqueio. 14 dias a pessoa ficou zambetando para lá e para cá. O PCR não. Ele faz o diagnóstico no cedo, mas ele é demorado, ele não é um teste rápido. Você coleta, enfia no nariz, enfia na boca, põe dentro do negócio, ele tem que ir acondicionado, ele vai para um laboratório. Os laboratórios centrais estão demorando para fazer, às vezes leva 2, 3, 4 dias para sair o resultado, tem lugares que levam muito mais. Então, na verdade, a ciência tem que trabalhar, está trabalhando hoje em 3 vias de pesquisa. Uma, correndo atrás de um teste rápido mesmo, igual aquele da gravidez, igual aquele da AIDS. Um testezinho de bancada que fique na mão do médico. O médico fala, peraí, abre a boca aqui, passa um pouquinho, saliva, põe ali dentro, olha a cor, fala, ó, positivo ou negativo. Nós estamos atrás disso. Tem alguma coisa para sair sobre isso de novidade nesse mês ou no mês que vem? Parece que a coisa está vindo um teste rápido desse de bancada por aí, que é com RNA, que é uma tecnologia bacana. Eu conversei outro dia com o pessoal que está na pista dessa linha de pesquisa.
Aí tem uma segunda linha de pesquisa que é remédio. Esses remédios todos que a gente falou um pouquinho atrás, em tom de brincadeira, são remédios que já existem para outras doenças. Um remédio para esta doença, um chamado retroviral, você lembra quando a gente teve aquele H1N1 em 2009? Claro. Existia um remédio pelo nome comercial Tamiflu. Lembra do Tamiflu? Que era todo mundo correndo atrás de uma caixa de Tamiflu. Era mais ou menos a mesma paranoia que a gente tem agora, mas com um remédio, que se você tomasse, você cortava o efeito daquele vírus. Hoje a gente não tem um retroviral, um Tamiflu, para esse danado desse corona. O mundo inteiro está procurando. Existe uma linha de pesquisa atrás desses remédios com substâncias novas feitas para esse vírus. A gente imagina que ela pode chegar até antes da vacina. Você ter o retroviral já seria um outro baita adianto, porque você poderia falar, bom, agora eu tenho um medicamento que eu efetivamente posso tratar essa doença e evitar que as pessoas façam esses casos gravíssimos de entupir CTI e depois começar a morrer gente na rua, igual aconteceu em vários lugares do Brasil. E a terceira linha de pesquisa é essa linha da vacina que a gente já falou ali atrás. Então, os dois testes que a gente tem hoje, eles são limitados. Um a gente usa mais para tentar bloquear os contactantes, que é o PCR-RT, no cedo. E o outro, que é esse teste rápido, que de rápido não tem nada. Ele é rápido para fazer ali, mas ele só tem eficácia no 14º, 16º dia depois, quando você já contaminou a família, o ambiente de trabalho, todo mundo. Ele é um teste bom para você falar quando é que eu posso voltar ao trabalho, quando é que eu posso voltar a me expor, quando é que eu posso ir num... Se eu já tenho um anticorpo garantido, tenho minha carga de anticorpo. E alguns testes dão indefinido, fica no muro, o testezinho na leitora ali, o cara fala, essa corzinha aqui, sabe aquele teste de gravidez que o cara fala assim, ó, eu não sei se, eu acho que você está grávida, mas não é melhor muito grave. de sangue. Sabe, quando ainda existe uma esperança do próximo dar negativo ou positivo. Todo mundo sabe, já deve ter passado por isso, né? Então, para lá, vamos lá. Fica rindo aí, lembrando dessas coisas, né? Ai, Deus. Então, esse teste tem essa parada, ela ainda pode dar esse indeterminado. E aí eu vejo as pessoas, infelizmente, com essas propagandas. Faça aqui seu teste para saber se... Aí a pessoa faz e fala assim, o meu deu negativo, quer dizer que eu estou liberado. Não, quer dizer que você não tem anticorpo e que se você vacilar, tu vai pegar essa praga. Aliás, de um tempo para... Enfim, essa última semana começaram a dizer que... Antes diziam o seguinte, quem pegou não pega mais. Agora já está mudando a história. Afinal, pega ou não pega? Isso é um outro bate-boca danado. Começaram a falar que na China que começou isso, pega 2 vezes. Aí já tem gente falando que não, é a mesma doença, é o mesmo vírus, não pega 2 vezes não. Se o pouco que eu estudei na minha vida com os meus mestres aí no Rio de Janeiro, ainda valer de alguma coisa, meus livros de virologia, meus livros de epidemiologia, vírus respiratório, a partir do momento que é aquele vírus, você criou imunidade, você tem imunidade permanente. Ah, mas e se o vírus sofrer uma mutação genética e transformar-se em outro vírus, similar àquele? Bom, aí você pode realmente pegar, porque é o que acontece com o resfriado. Você pega um resfriado, você espirra, o vírus passa para várias pessoas, as pessoas ficam imunes, ele muda um pouquinho o arranjo dele, porque qual que é o negócio do vírus? É pular de pessoa em pessoa e fazer bastante filhotinhos e ir perpetuando. É mau negócio para o vírus que o hospedeiro morra, então o vírus ele tende a entrar em equilíbrio com a gente, e o vírus mais evoluído é esse, que passa de mim para você sem causar grandes problemas, eu espirrei, você espirrou, passou para 10 pessoas, mas ninguém para de trabalhar, ninguém tem nada, no máximo um mal-estarzinho, é um resfriadinho. Né? Esse vírus, desse Covid, ele se comporta diferente por indivíduo, ele não tem uma apresentação idêntica por igual, ele não é homogêneo.
E é uma roleta russa na sociedade. Você não sabe se aquele velhinho de 90 anos que sai do hospital saltitante falando: ó, peguei, vim aqui, fiquei numa boa, tô ótimo, tô voltando para casa. Você tem muitos casais que um pega, o outro não pega, dormindo na mesma cama. Então tem algumas coisas que a gente não conseguiu pôr a mão, não decifrou ainda. Nós ainda temos dúvidas, porque não temos resposta. Agora, eu acho que assim, pegou uma vez, daquela cepa, daquele código genético, pega a segunda não. Pelo menos se estiver valendo o que a gente sabe até hoje Você sobre aprendeu. isso. Então é porque não pega. Bom, uma outra pergunta que eu acho que é importante aqui para o Rio, especialmente, e assim, agradecer, eu sei que tem muita gente que não é do Rio de Janeiro, é de outros estados, e que entrou aí para ver o Mandetta falando, mas contar que aqui no Rio a gente fala dessa maneira mesmo, muito assim, tentando... É um grande bate-papo. Eu nunca digo que a gente vai fazer uma live, a gente vai fazer um bate-papo. Estamos matando saudade. Matando saudade. A gente, ao invés de ficar falando no telefone de madrugada, a gente está falando o que vocês estão ouvindo. É só essa a diferença. É verdade. Mas esse eu acho que é um tema que, para todo o Brasil, mas aqui no Rio, o Rio é sempre muito complicado, porque a gente tem, como eu disse, essa rede gigante, né? Sim, as entidades filantrópicas, e aí as Santas Casas, você se lembra o trabalho que a gente teve... Estudei aí na Santa Casa do Rei. Pois é, então, as Santas Casas, aqui a gente tem a BBR, faz um trabalho sensacional. Jorge Farias. Né? A gente tem o Mário Creife, que sofrido lá, trabalhando com câncer. Recebi eles lá, muitas entidades filantrópicas. Muito. Exatamente, eu sei que você tentou. E assim, são muitas entidades que fazem um trabalho sensacional, mesmo. E assim, um dos problemas que a gente tem aí, além da questão do Covid, é a tal da tabela SUS. Porque, na verdade, essas entidades têm que receber pelo menos 60% de pacientes SUS, né? E recebem, Mandetta, estou muito preocupada, porque eles recebem muito pouco. Laura, deixa eu explicar. Eles não estão mais aguentando, os municípios não ajudam, é difícil. Oh, meu Deus do céu, deixa eu explicar. Esse negócio de tabela SUS, lá atrás, em 2002, virando 2003, o Ministério da Saúde falou assim: gente, eu não vou mais usar tabela, eu vou dar um dinheiro para vocês e vocês vão fazer um contrato com o gestor municipal, quando a gestão for plena, ou o gestor estadual. E vocês vão fazer uma contratualização. E eu vou mandando dinheiro de acordo com as metas qualitativas e quantitativas. Então, nós paramos de usar tabela. Acontece que os gestores municipais, quando eles não querem incentivar um serviço, eles olham para o serviço e falam assim: sabe o que é? A tabela SUS não reajusta. Em vez dele falar não, ele joga na conta do governo ou da tabela SUS. A tabela SUS deixou de ser um parâmetro e passou a prevalecer a negociação entre partes. Por isso que aqueles hospitais que são essenciais e souberam negociar, eles foram para frente, eles fizeram os contratos e tocam para frente. Eu fui outro dia aí no Rio, eu não era ministro ainda não, eu fui ali na Tijuca, como quem sobe ali em direção à usina, tem um hospital ali, eu esqueci o nome, um hospital, nome de santo católico. Eu não lembro, eu não sei se é São Francisco, alguma coisa assim do gênero. Mas é ali. Um hospital que faz transplante de fígado com uma turma maravilhosa, um CTI atrás do outro. É uma filantrópica, super contratualizado, atendendo gente de tudo que era classe social. Um contrato equilibrado, está funcionando. E aí você vê outros serviços que foram ficando à míngua. É o caso, por exemplo, da Santa Casa. O Galvão, que é um professor que deu aula para mim, ele era da enfermaria do Figueiredo. Eu fiz enfermaria do professor Pitangui. Tive aula com Pitangui na Santa Casa. São Francisco da Penitência, tem alguém dizendo né? São Francisco, exatamente. A Santa Casa, ela parou no tempo, acabou, virou ruína. Você sabia que na Santa Casa do Rio tem um pedaço da cruz que crucificaram o Tiradentes? Sabia que tem lá? Sabia que tem lá uma farmácia antiga com toda a memória? Você lembra daquele ativista cultural, da cena cultural bicudo, que tinha aí no Rio de Janeiro, que fazia os teatros, fazia as coisas? Muito tempo, cara. Há muito tempo.
Ele hoje está fazendo toda a curadoria do que é museu ali dentro, do que tem de história, os quadros, as telas, aquilo tudo está se perdendo. A Santa Casa do Rio de Janeiro, uma das mais antigas e tradicionais. Agora, os motivos aí são fartos. Não, eu não estou falando de uma instituição, não. Eu estou falando assim, as filantrópicas têm um papel absolutamente importante. Eu me lembro quando a gente votou, eu estava lembrando, o financiamento para essas entidades, né, para conseguir recursos, mas também sei, quer dizer, que depois da pandemia sofreram muito, porque os municípios, a gente chegou a conversar sobre isso em Brasília, acabam retendo os recursos que são repassados pelo governo federal e não passam para as entidades. Não, mas na Recursos que epidemia eu chegam em 5 protegi. dias, não Isso é chegam em importante. 3, 4 meses. Só um minutinho, Laura. No SUS, eu baixei uma portaria nessa epidemia, não sei como é que estão agora, acho que já devem, não sei se vão suspender, mas que eles receberam, como eles iam parar muitas coisas de produção, e eles recebem todos por produção, eu falei, vou pagar pela média dos últimos 4 meses antes da pandemia. Então eles receberam com uma produção plena, mesmo tendo caído a produção a níveis muito baixos. Na verdade, eles ficaram com muito mais recursos na mão, sem ter que demonstrar a produção. Eu mandei pela média dos 4 meses anteriores à epidemia, exatamente para não promover uma quebradeira geral desses hospitais. Bom, tem gente aqui ainda perguntando sobre a questão das aulas. O Mandetta deu uma aula inteiramente sobre a questão da educação. Eu prenderia o fôlego. Eu acho que ela impacta na superlotação do transporte público. Eu acho que tem que ver um plano de biossegurança muito grande para proteger professores, principalmente de faixas etárias de risco. Eu acho que as famílias dos alunos têm que saber que os alunos serão vetores que voltarão para suas casas, então pai e mãe tem que decidir isso junto na sua família, porque tem famílias que moram com avó, com tias, a criança vai voltar para dentro da casa, é impossível, a criança ela vai ter mais contato, e eu acho assim, vai se prender o fôlego quando tomar essa medida para ver o que acontece. Talvez seja mais interessante falar assim, deixa acontecer, espera um mês para ver se você não vai, se você protege um pouco. Eu não sei, eu acho que isso vai ter que ser super bem negociado. É igual o futebol, não precisa, né? Já, as crianças, praticamente, para que você vai correr esse risco? Mas é o seguinte, né, Laura? Muita gente assim precisa voltar a trabalhar, não tem com quem deixar a criança sofre violência, a criança quer a merenda. Eu sei, também tem isso. Então, existe um componente aí do lado que a gente não pode também tampar os olhos para ele. Agora, muito cuidado. E eu acho que tudo que se for fazer agora tem que medir muito. E tem que medir e falar assim, eu vou medir todo dia, de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Se eu sentir que está voltando, que está aumentando o número de casos, eu vou ter que brecar e alguma coisa que eu liberei, eu vou ter que voltar atrás. Não adianta as pessoas acharem assim, já acabou o problema, vida que segue. Calma, ainda existem algumas coisas que podem... Esse vírus é muito traiçoeiro, ele pode nos colocar alguma coisa no caminho ou não. Então vamos, cautela, devagar, vamos olhando, vamos fazer isso juntos, vamos medindo. Agora, com credibilidade, coloque gente técnica bacana para medir, para a gente ver se a gente pode dar esses passos que estão sendo dados e quais são as consequências. Né? Porque hoje a gente tem muito pouco elemento para tomar esses passos. Meu amor, assim, você está sentado aí há 1h40. Não, e é o seguinte, minha amiga, estou morrendo de dó de você. O menino que está aqui comigo, ele trabalha... sabe o que ele botou agora aqui para mim? Ó, me trouxe aqui, ó. Olha o que ele trouxe para mim. Ó. O que está escrito aqui? Está ao contrário, vamos lá. 20 horas. Toque de recolher 20 horas em Campo Grande. Você tem que estar em casa, senão você não sai. Igual a Cinderela, minha amiga. Senão eu vou virar abóbora. Eu tenho 10 minutos para virar abóbora. Então, meu amor, assim, te agradecer milhões. Valeu. Foi a primeira live que durou mais de uma. A minha também, Laurinha, a minha também. Eu imagino, você deve estar quadrado. Para quem não conhece a gente, essa é uma relação de amizade, de carinho. Muito. Então tem aí uns que criticaram, porque fala assim, a gente fala assim mesmo. De admiração, muito admirado com a deputada federal, agora aqui a deputada federal Laura Carneiro, a defesa intransigente dos seus projetos, a presença na Comissão de Seguridade Social e Família,
projetos importantíssimos. O do casamento infantil eu estava lá, eu vi ele acontecer. Os projetos da Semana das Mulheres, a liderança dentro do plenário, a experiência política, a guerreira de defender junto, de estar junto nos momentos duros, né? de saber que o debate é um debate heróico ali dentro, que muitas vezes você dá o voto que vai ser derrotado, mas você defendê-lo, porque é ele que vai estar registrado para a história. Alguém falou alguma coisa sobre esse assunto e é duro você dar o voto que vai ser o voto que vai ficar para a história. Eu dei vários, eu era tido ali dentro como um deputado muito Caxias e eu ficava olhando para os outros para ver como que seria o debate. A Laura sempre muito atuante. Eu aprendi muito com você, além da amizade, e eu gostaria muito de te ver na vida pública. Eu decidi não me candidatar em 2018, não estava mais afim, estava afim de dar um tempo. Eu ia mudar para o Rio, eu já estava vendo apartamento. Ai, muda! Quando o presidente me chamou para ser ministro, aceitei. Agora eu estou aqui repensando, tentando ajudar um pouco. Muda, o Gabriel mora aqui, o Netinho mora aqui, tem que mudar, muda. Vai que eu mudo aí para o Rio, né? Aí a gente vai estar mais perto, a gente vai poder conversar mais e eu sou muito, muito grato ao que o Rio de Janeiro fez para mim. Eu entrei na Faculdade de Medicina em Teresópolis, fiz 1 ano em Terê, aí desci de Terê, fiz mais 5 anos na Gama Filho, frequentei Miguel Couto muito tempo, frequentei Cotefil lá em Caxias, foi meu primeiro emprego, minha carteira de trabalho foi da Cotefil. Trabalhei um pouco no Pinel, trabalhei um pouco no Rocha Faria, enfim, vivi um Rio de Janeiro maravilhoso, trabalhei em Curupaiti, no Hospital de Hanseníase. A primeira cirurgia que eu fiz na minha vida foi um professor me deu bisturi, foi no Hospital da Cruz Vermelha, ali no Lago da Cruz Vermelha, no centro. Fazia plantão na Santa Casa e ia lá para o Capela, na Lapa, comer cabrito 2 horas da manhã com a turma do plantão, com a melhor enfermagem do Brasil, da Promatre, ali da Rua Chile, onde aprendi a fazer parto. Mesmo. Sou grato ao Rio de Janeiro, é uma escola, enfim, brinco tem que muito. Pensar, pode se mudar. Mas Está intimado. Gosto muito do Rio de Janeiro, gostaria muito de ver o Rio de Janeiro bem cuidado. Tenho assim, uma paixão de ver o Rio legal, de ver o Rio bem. Gostaria muito de ver o Rio legal. Mas tem vários lugares do Brasil que me chamam. Pode ser que eu vá para São Paulo, pode ser que eu vá para... Não, nada de paulista. Não. Aqui Os na paulistas terrinha. me chamam, o pessoal do Paraná, Rio Grande do Sul. Eu sei, mas deixa eu ficar aqui. Vem para cá. Tem uma turma me chamando agora para passar um tempo fora do Brasil, para fazer uns estudos internacionais. Vamos ver, Laurinha, vamos ver. A vida pública, ela é destino. Vamos ver o que o destino nos prepara. O que a gente tem que estar preparado para acabar com essa polarização burra de direita e esquerda que assolou o Brasil. Esses haters que não tem nada a ver, que entram na... isso daí, sair, ninguém aguenta mais isso. Eu estou assim, decepcionado com alguns comentários que eu vejo nesse negócio de internet. Eu nunca tive muito. Como as pessoas são amargas, eu prefiro me preparar para um Brasil que está nos nossos sonhos, um Brasil que vai dar a volta por cima. Governos passam, nós lutamos aí. Eu fui no comício da Candelária, eu vi Nelson Carneiro fazer discurso lá em cima, eu estava em cima de caminhão, eu pintei e bordei aí no Rio de Janeiro, namorei todo mundo que eu pude namorar, frequentei a noite do Rio de Janeiro bastante, fui rapaz, muito boêmio e me diverti. Casei com uma carioca e estou aí pronto para exercer como cidadão a plenitude dos nossos direitos. Espero que você tenha uma caminhada maravilhosa, repleta de sucesso. Já vou estar aí no Rio de Janeiro para abraçar você e abraçar todo mundo aí que está nessa caminhada democrática. Sucesso aí no Rio. Um beijo, Laurinha. Beijo para todo mundo que acompanhou a primeira live dupla do Brasil. A primeira do Brasil. Que beleza. Olha, Sainha. Será que ela vai... Ligou no meio da... Tentei fazer todas as perguntas que eu pude. Ainda quebra a gente. Tentei fazer todas as perguntas que eu pude. Obrigada pelo carinho de todos. Obrigada, Mandetta, pela amizade, pela inteligência, pela aula que você deu, pela tua paciência. Beijo no teu coração de todo mundo. Beijo. Beijo no coração. Beijo para todo mundo.
Beijo para Terezinha, para Valeu, Gabriela, amiga. para Mariana, para todo mundo. Beijo. Eu falo, manda um beijo para todos aí. Manda um beijo lá pro povo da Nossa Senhora do Outeiro da Glória, onde eu me casei no dia 10 de fevereiro de 1990, um sábado, 11 horas da manhã, 42 graus Aquela no Rio de igrejinha Janeiro. Eu de lindinha. terno indo casar. Falei, pô, o cara queria casar mesmo, né? E Beijo, continua com a Laurita. mesma, que é a melhor. Vamos Beijo, fazer meu o quê? A amor. velhinha tá lá. Um beijo, valeu. Beijo, amor.